Ethan Wilde achava que tinha enterrado seu passado fundo o suficiente até a campainha tocar em sua festa de inauguração da casa e destruir sua vida cuidadosamente construída na frente de todos que importavam. Parada em sua porta estava Mara, a mulher que ele havia abandonado 3 anos atrás porque ela não era branca o suficiente para sua família obcecada por imagem. Mas ela não estava sozinha. 3 lindas crianças mestiças com seus inconfundíveis olhos verdes se agarravam a ela, chamando-a de mamãe, enquanto a sala inteira ficava em silêncio, conectando os pontos que ele passou anos escondendo. O rosto de sua mãe ficou pálido. Seus convidados sussurravam em choque, e Ethan percebeu que alguns segredos têm um jeito de aparecer no pior momento possível, e com juros. O que aconteceu a seguir ou o destruiria completamente ou o forçaria a finalmente se tornar o homem que ele deveria ter sido o tempo todo. A escolha era dele, mas as consequências afetariam 4 vidas inocentes para sempre. Se você está investido nesta história, aperte aquele botão de se inscrever e me diga de qual cidade você está assistindo. Adoro me conectar com espectadores de todo o mundo. O cheiro de tinta fresca ainda pairava no ar quando Ethan Wilde verificou seu relógio pela 3ª vez. 7h15. Seus convidados começariam a chegar a qualquer momento para a festa de inauguração da casa. Ele ajustou a tábua de queijos na ilha da cozinha e alisou sua camisa social azul marinho. Tudo tinha que estar perfeito. Seu novo apartamento brilhava sob a iluminação quente. Um jazz suave tocava de alto-falantes escondidos. Garrafas de vinho alinhavam-se no balcão ao lado de biscoitos finos e pequenas tigelas de azeitonas. Este era seu novo começo. Sua chance de mostrar a todos, especialmente à sua família, que tinha a vida sob controle. A campainha tocou. "Lá vamos nós", Ethan murmurou, enxugando as palmas das mãos nas calças jeans. A Sra. Halvorsen, do final do corredor, estava em sua porta com uma garrafa de vinho e seu sorriso bisbilhoteiro característico. "Ah, Ethan, que lindo! Trouxe um Pinot Grigio." "Obrigado, Sra. Halvorsen. Entre." Logo sua sala de estar zumbia com conversas. Seus colegas da firma financeira se misturavam com vizinhos e amigos da faculdade. Sua irmã Nina conversava com seu amigo Marcos, perto da janela. Sua mãe Ruth reinava perto da lareira, seus cabelos prateados perfeitamente penteados, contando a alguém sobre o bairro encantador e como estava orgulhosa das escolhas responsáveis de Ethan. Tudo estava indo exatamente como planejado, até que a batida veio. Ethan abriu a porta e seu mundo virou de lado. Mara Coleman estava parada em sua porta. Ela parecia a mesma de 3 anos atrás, pele marrom quente, que parecia brilhar, cachos grossos puxados para trás em um simples rabo de cavalo e aqueles olhos escuros que conseguiam ver direto através dele. Mas agora ela não estava sozinha. Um carrinho duplo estava ao lado dela e um canguru estava preso em seu peito. "Oi, Ethan." Sua voz era calma, firme, como se estivesse comentando sobre o tempo. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Atrás dela, no carrinho, 2 menininhas com pele cor de caramelo e cachos castanho claros olhavam para ele com olhos curiosos. No canguru contra seu peito, um terceiro bebê chupava o dedo. Seu rostinho, uma mistura perfeita das feições de Mara e as suas próprias. A semelhança o atingiu como um soco no peito. Os mesmos olhos verdes que ele via no espelho todas as manhãs. O mesmo redemoinho teimoso na linha do cabelo. A mesma covinha na bochecha esquerda quando sorriam. "Desculpe interromper sua festa", Mara continuou, seu tom educado mas distante. "Nina nos convidou. Espero que esteja tudo bem." Nina. Sua irmã tinha convidado Mara, sua ex-namorada. A mulher que ele escondeu de sua família por 2 anos porque eles achavam que ela não era adequada. A mulher de quem ele se afastou porque manter sua mãe feliz parecia mais importante do que manter o amor de sua vida. E agora ela estava aqui com 3 crianças, que eram obviamente suas filhas. A voz de Ethan falhou. Ele limpou a garganta e tentou novamente. "Claro, entre." Mara empurrou o carrinho para dentro de sua entrada. A conversa em sua sala de estar começou a diminuir conforme os convidados notavam as novas chegadas. Os olhos da Sra. Halvorsen ficaram arregalados atrás de seus óculos de leitura. "Essas são minhas meninas", Mara disse.
sua voz carregando o suficiente para alcançar ouvidos curiosos. Nora, Nia e Noelle. Ela tocou cada criança ao falar seus nomes. Elas têm 2 anos de idade, trigêmeas. 2 anos de idade. O cérebro de Ethan fez as contas rapidamente. Elas teriam sido concebidas bem na época em que ele terminou as coisas com Mara, logo antes de ele ter se convencido de que a desaprovação de sua mãe importava mais do que seu coração. Elas são lindas, ele conseguiu dizer. E eram. Todas as 3 meninas tinham o espírito gentil de Mara, mas a mandíbula forte de seu pai. Nora cantarolava baixinho para si mesma enquanto brincava com um elefante de pelúcia. Nia estava concentrada intensamente em seus sapatos vermelho vivo, tocando as fivelas repetidamente. Noelle, no canguru, observava tudo com olhos alertas, absorvendo o apartamento chique e todos os adultos olhando para elas. Preciso de um lugar para esquentar as mamadeiras delas, Mara disse de forma prática, e algum lugar tranquilo para arrumar seus colchonetes de soneca, se estiver tudo bem. Está perto da hora de dormir delas. Claro, disse Ethan. A cozinha. Ou tem um quarto de hóspedes? A senhora. Halvorsen se aproximou, seus olhos se movendo das meninas para Ethan e de volta. Seu rosto mostrou o exato momento em que ela conectou os pontos. Sua boca formou um pequeno "ou" de surpresa. Crianças tão adoráveis, ela disse cuidadosamente. Elas têm traços muito distintos. A mandíbula de Mara apertou levemente, mas sua voz permaneceu uniforme. Obrigada. Antes que Ethan pudesse dizer qualquer outra coisa, Nina apareceu ao seu lado. Sua irmã mais nova parecia nervosa, mas determinada. Mara, estou tão feliz que você tenha vindo. Nina a abraçou com cuidado em volta do canguru. Como foi a viagem? Boa. As meninas se comportaram no carro. Deixe-me ajudá-la a se acomodar. Nina assumiu o comando, guiando o carrinho em direção à cozinha. Podemos preparar as mamadeiras e talvez fazer um espacinho para elas brincarem. Ethan seguiu atrás delas, seu coração batendo forte. Ele podia sentir o peso dos olhares de seus convidados. Conversas sussurradas estavam começando. A voz de sua mãe cortou o burburinho. Ethan, querido, quem são suas amigas? Antes que ele pudesse responder, Nina se virou. Seu rosto estava pálido, mas sua voz era firme. Ethan, posso falar com você no corredor? Só por 1 minuto? Ele acenou com a cabeça, grato por qualquer escape da atenção crescente. Eles saíram para o corredor estreito entre seu quarto e o quarto de hóspedes. Nina fechou a porta atrás deles. Eu a convidei. Ela disse imediatamente. Sei que você provavelmente quer me matar agora, mas você precisava da verdade à luz do dia. Nina, mas que diabos? Não. Ela ergueu a mão. Você tem sido infeliz por 3 anos. A mãe te deixou tão confuso que você nem consegue admitir que cometeu um erro. E Mara, sua voz suavizou. Mara tem criado suas filhas sozinha, enquanto você interpretava o filho perfeito. Você não sabe se elas são minhas. Nina deu a ele um olhar que poderia derreter aço. Sério? Você quer ficar aí e mentir para mim? Eu te conheço a vida toda, Ethan. Aquelas menininhas são exatamente como você era nessa idade. A mãe tem as fotos de bebê para provar. Ethan se apoiou na parede e fechou os olhos. A verdade parecia um peso pressionando seu peito. Claro que eram suas filhas. Ele sabia disso no momento em que as viu, mas admitir em voz alta tornava isso real. Tornava todas as suas escolhas dos últimos 3 anos reais também. Por quê? Ele sussurrou. Por que você a convidou para cá? Porque você nunca superou ela. Porque ela merecia ver que você está indo bem e porque aquelas menininhas merecem conhecer seu pai. A voz de Nina estava feroz agora. Você pode continuar vivendo a versão da sua vida da mãe, ou pode amadurecer e viver a sua própria. Através das paredes finas, eles podiam ouvir a voz de Mara falando baixinho com as meninas, provavelmente as acomodando. Uma risadinha infantil flutuou pelo ar, leve e doce. Ela deve me odiar, disse Ethan. Talvez, mas ela ainda veio quando eu a convidei. Isso tem que significar alguma coisa. Ethan se endireitou. Sua irmã estava certa. Mara estava aqui, em sua casa, com suas filhas. Ele não podia mudar os últimos 3 anos, mas talvez pudesse fazer algo sobre os próximos 3 minutos. O que eu faço? Ele perguntou. Comece com a verdade, disse Nina. E então veja o que acontece. De volta à cozinha,
Mara estava esquentando as mamadeiras enquanto Nora e Nia sentavam em seu carrinho, comendo biscoitos. Noelle tinha adormecido no canguru, seu pequeno punho encolhido contra o peito de Mara. A visão delas em seu espaço, cercadas por seus eletrodomésticos chiques e azulejos caros, deixou a garganta de Ethan apertada. As mamadeiras devem ficar prontas em 1 minuto, Mara disse sem olhar para ele. Ela estava verificando a temperatura contra seu pulso como se tivesse feito isso 1000 vezes antes. Mara, eu. Ele parou. Começou de novo. Nós devíamos conversar. Ela olhou em volta da cozinha. Vários convidados estavam pairando por perto, fingindo encher seus copos de vinho enquanto claramente tentavam ouvir. Não aqui. Depois que as meninas estiverem acomodadas, ela acenou com a cabeça. Elas precisam comer logo e depois descansar um pouco. Trouxe seus berços portáteis por precaução. O que você precisar. Ele a observou testar a temperatura da mamadeira novamente. Uma coisa tão simples, mas que falava de anos de prática. Anos de fazer tudo sozinha. Posso ajudar? Pela primeira vez desde que chegara, Mara olhou diretamente para ele. Sua expressão era impenetrável. Você pode segurar Noelle enquanto eu arrumo Nora e Nia. Ela ergueu o bebê adormecido do canguru e o colocou nos braços de Ethan. Noelle mal se mexeu, apenas se acomodou contra seu peito como se pertencesse ali. Ela era tão pequena, tão quentinha, seu cabelo era macio contra seu queixo, e ela cheirava a loção para bebê e algo unicamente seu. Sua filha. O pensamento o atingiu com força inesperada. Esta era sua filha. Sua menininha que tinha vivido, respirado e crescido sem ele por 2 anos inteiros. Que tinha dado seus primeiros passos sem ele estar lá para ver. Que tinha dito sua primeira palavra sem ele estar lá para ouvir. Ela é linda, ele sussurrou. Mara estava erguendo Nora do carrinho, mas olhou para eles. Algo passou por seu rosto rápido demais para ele decifrar. Todas são, ela disse simplesmente. A mamadeira estava pronta. Mara se acomodou em uma das cadeiras de sua cozinha e ajudou Nora a beber enquanto Nia esperava pacientemente por sua vez. Observando-as, Ethan percebeu o quanto ele tinha perdido, o quanto ele tinha jogado fora quando escolheu a aprovação de sua família em vez de sua própria felicidade. Mamãe, Nora disse entre goles, batendo no braço de Mara. Estou aqui, bebê. Mamãe, livro. Depois de comer, querida. Aí pegaremos seu livro para a soneca. O ritmo fácil entre elas fazia Ethan se sentir como um estranho olhando para dentro. O que, ele supôs, ele era. Por 2 anos, tinha sido apenas as 4, Mara e suas 3 filhas, seguindo seu caminho no mundo enquanto ele fingia que elas não existiam. Quantos anos elas têm exatamente? Ele perguntou baixinho. 2 anos e 4 meses. A voz de Mara era objetiva. Nascidas em julho. Julho. Ele se lembrava de julho de 3 anos atrás. Mara tinha tentado contatá-lo por semanas após o término. Ele tinha ignorado suas ligações, convencido de que era melhor para os dois. Sua mãe tinha estado planejando seu futuro, apresentações a mulheres apropriadas, de famílias que ela aprovava. Ele tinha sido covarde demais para dizer a Ruth que seu coração pertence a alguém que ela já tinha decidido que não era boa o suficiente. Mara, ele começou, mas ela balançou a cabeça. Agora não. Não com plateia. Ela estava certa. A senhora Halvorsen ainda estava perto da máquina de café e ele podia ver sua mãe começando a se aproximar da cozinha com um olhar determinado no rosto. O quarto de hóspedes, ele disse rapidamente, é silencioso. Podemos arrumar o espaço para a soneca delas lá e então. Então conversamos. Mara completou. Está bem. Precisou dos 2 para mover os berços portáteis e acomodar as meninas. Nora adormeceu agarrada ao seu elefante de pelúcia. Nia se enrolou com um sapato vermelho ainda calçado, recusando-se a soltá-lo. Noelle dormiu facilmente, provavelmente exausta de todas as caras e sons novos. Parado no quarto de hóspedes escurecido, ouvindo 3 menininhas respirar, Ethan sentiu algo mudar dentro de seu peito. Isso era real. Esta era sua vida, se ele fosse corajoso o suficiente para reivindicar. Lá. Elas dormem bem, ele disse suavemente. Elas precisam. Eu trabalho em tempo integral. Mara ajustou o cobertor de Nora. Buscar na creche é às 5h30 todo dia. Hora do banho às 6, jantar às 6h30, livros às 7,
dormindo às 7h30 se eu tiver sorte. A rotina que ela descreveu soava exaustiva e solitária. Mara, a cozinha, ela disse. Podemos conversar na cozinha. A festa continuava na sala de estar, mas a cozinha parecia um mundo separado. Mara sentou-se em frente a ele na pequena mesa que ele tinha comprado, mas nunca realmente usado. Suas mãos estavam dobradas no colo e sua expressão era cuidadosamente neutra. Você está bem? Ela disse. Bem-sucedido. Estou. Quero dizer, o trabalho está indo bem. A promoção saiu no mês passado. Ele gesticulou em volta do apartamento. Daí o novo lugar. É bonito. Eles ficaram em silêncio por um momento. Na sala de estar, alguém riu de algo que sua mãe disse. Os sons normais de sua vida normal, enquanto sua vida real estava sentada a 60 centímetros dele. Por que você não me contou? A pergunta saiu mais áspera do que ele pretendia. As sobrancelhas de Mara se ergueram. Contar a você? Sobre as meninas. Que você estava grávida. Sua risada foi afiada e sem humor. Eu tentei. Por semanas. Você não atendia minhas ligações, lembra? Você deixou bem claro que tinha terminado comigo. A memória o atingiu como um tapa. O nome dela na tela de seu telefone, noite após noite. O jeito que ele deixava ir para o correio de voz porque tinha medo de que, se ouvisse sua voz, ele cederia. Ele voltaria para ela e desapontaria sua mãe de novo. Eu pensei que você estava ligando para voltarmos. Pensei que seria mais difícil se continuássemos conversando. Eu estava grávida de trigêmeas, Ethan. Eu tinha 26 anos, apavorada, e o pai das minhas crianças não falava comigo. Sua voz permaneceu nivelada, mas ele podia ver a mágoa por baixo. Então parei de ligar. Eu não sabia. Você não queria saber. Há uma diferença. Ela estava certa. Ele tinha feito uma escolha, a escolha fácil, a escolha confortável, a escolha que mantinha sua mãe feliz e sua vida sem complicações. Exceto que isso não o tinha feito feliz de forma alguma. Eu sinto muito, ele disse. Sei que isso não conserta nada, mas sinto muito. Mara olhou para ele por um longo momento. Por que você realmente terminou conosco, Ethan? E não me deu discurso sobre querer coisas diferentes? Nós dois sabemos que isso era bobagem. Aqui estava, a verdade que ele tinha evitado por 3 anos. A verdade feia, vergonhosa, que fazia ele se odiar toda vez que pensava nela. Minha família, ele disse baixinho. Minha mãe especificamente. Ela não achava que você era apropriada. Apropriada. Mara repetiu a palavra como se tivesse um gosto amargo. O que isso significa exatamente? O rosto de Ethan queimou de vergonha. Ela queria que eu me casasse com alguém que se parecesse com ela. Alguém que viesse do mesmo background. Alguém que se encaixasse na ideia dela de como minha vida deveria ser. Alguém branca. A palavra pairou entre eles como uma lâmina. Ethan queria negar, suavizar de alguma forma, mas ele lhe devia honestidade. Sim. Mara acenou com a cabeça lentamente. E você? Concordou com ela. Não. Deus, não. Eu nunca concordei com ela. Eu apenas. Ele passou as mãos pelos cabelos. Eu fui fraco. Sempre fui fraco quando se trata da minha mãe. Ela tem esse jeito de me fazer sentir que desapontá-la é a pior coisa do mundo. Como se eu não correspondesse às expectativas dela, não valesse o amor. Então você escolheu o amor dela em vez do meu. Sim, e me arrependi todos os dias desde então. Outro silêncio se estendeu entre eles. Os dedos de Mara tamborilavam na mesa, um hábito nervoso que ele lembrava de quando estavam juntos. Significava que ela estava pensando muito sobre algo. Aquelas meninas ali, ela disse finalmente, elas não são moeda de troca. Não são um jeito de você voltar para a minha vida porque finalmente percebeu o que jogou fora. Elas são pessoas, pessoinhas que precisam de estabilidade, amor e consistência. Eu sei disso. Sabe mesmo, porque se você acha que pode voltar dançando e fazer de pai quando for conveniente, você está errado. Se você acha que eu vou deixar você quebrar o coração delas do jeito que quebrou o meu, você está louco. A feroz proteção em sua voz lembrou-o de por que ele tinha se apaixonado por ela em primeiro lugar. Mara Coleman não recuava diante de nada. Ela lutava pelo que importava para ela. O que posso fazer? Ele perguntou. Para provar que não vou a lugar nenhum desta vez. Você começa pequeno, ela disse. Você começa aparecendo.
Se você quer ser o pai delas, você aprende a ser o pai delas. Você não tem o direito de ser o cara divertido do fim de semana que compra brinquedos e leva ao zoológico. Você aprende sobre horários de soneca, assaduras e como Nora precisa de seu elefante para dormir. Você aprende que Nia tem uma coisa com sapatos e Noelle só gosta de ser embalada de um jeito específico quando está irritada. Está bem, você aprende que elas não podem comer morangos por causa da alergia da Nia. Você aprende o nome do pediatra delas e quando é a próxima consulta. Você aprende que quinta-feira é dia da biblioteca e sábado de manhã é desenho animado e panqueca. Eu quero aprender tudo isso. Mara estudou seu rosto. Veremos. Do quarto de hóspedes, eles ouviram um choro suave e uma das meninas estava acordando. É a Noelle, disse Mara, levantando-se. Ela sempre acorda primeiro. Posso? Ethan hesitou. Posso ir com você? Ela olhou para ele por um longo momento. Se quiser. Eles voltaram para o quarto de hóspedes juntos. Noelle estava sentada em seu berço, esfregando os olhos e fazendo pequenos sons de infelicidade. Quando viu Mara, estendeu os braços. Eu sei, querida, mas você teve uma boa soneca. Mara a ergueu e a abraçou perto. Teve bons sonhos? Noelle balbuciou algo que poderiam ser palavras e bateu na bochecha de Mara. Então ela notou Ethan parado perto da porta. Seus olhos verdes, seus olhos fixaram-se em seu rosto com uma curiosidade séria. Esse é o Ethan, Mara disse suavemente. Pode dizer, oi? Em vez de falar, Noelle estendeu os braços para ele. O gesto era tão simples, tão confiante, que quase o fez cair de joelhos. Posso? Ele perguntou a Mara. Ela hesitou. Então acenou com a cabeça. Noelle se acomodou em seus braços como se tivesse feito isso a vida toda. Ela era quente, sólida e real de um jeito que fazia tudo o mais desaparecer. Esta era sua filha, sua menininha que não sabia que ele tinha passado 2 anos fingindo que ela não existia. Oi, querida, ele sussurrou. Eu sou seu papai. As palavras saíram antes que ele pudesse deter. Las. A inspiração de Mara foi súbita, mas ela não o corrigiu. Nora estava se mexendo em seu berço agora, fazendo o som de cantarolado que parecia ser sua versão de acordar. Nia permanecia dormindo, profundamente, uma mãozinha ainda agarrada ao seu sapato. Devíamos voltar, disse Mara. As pessoas vão estar se perguntando onde você está. Certo. A festa, seus convidados, sua mãe, a vida que ele tinha cuidadosamente construído e que estava prestes a desmoronar ao seu redor. Mara, ele disse enquanto ela erguia Nora do berço. Obrigado por vir esta noite. Obrigado por me dar essa chance. Eu não fiz por você, ela disse simplesmente. Fiz por elas. Elas merecem conhecer o pai, mesmo que o pai tenha passado 2 anos fingindo que elas não existiam. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Mas enquanto caminhavam de volta para a sala de estar, ele carregando Noelle, ela carregando Nora Ethan, sentiu algo que não sentia em 3 anos. Esperança. A festa definitivamente tinha notado sua ausência. As conversas pararam quando eles entraram na sala de estar. A senhora Halvorsen estava praticamente vibrando de curiosidade. Sua mãe estava perto da lareira com uma taça de vinho e uma expressão cuidadosamente controlada. Está tudo bem? Seu amigo Marcus perguntou. As meninas precisaram de uma sonequinha, disse Ethan. Sua voz soou mais firme do que ele se sentia. Elas não estão acostumadas a ficar acordadas até tão tarde. Crianças tão lindas, a senhora Halvorsen disse novamente, seus olhos afiados. Quantos anos você disse que elas tinham? 2. Mara respondeu uniformemente. 2 anos de idade. Minha nossa. O olhar da senhora Halvorsen se moveu entre as crianças e Ethan com um cálculo óbvio. E o pai delas é? A pergunta pairou no ar como um desafio. Ethan podia sentir todos esperando por sua resposta. O rosto de sua mãe tinha ficado muito imóvel. Nina observava do outro lado da sala com a respiração suspensa. Era isso. O momento em que ele escolheria quem iria ser. Ethan olhou para Noelle em seus braços. Ela brincava com a gola de sua camisa, completamente alheia ao drama que se desenrolava ao seu redor. Uma coisinha tão pequena, mas ela era dele. Todas eram dele. Ele ergueu a cabeça e olhou diretamente para a senhora Halvorsen. Eu sou o pai delas, disse ele claramente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
A taça de vinho de alguém tilintou contra uma mesa. O rosto de sua mãe ficou pálido. Bem, disse a Sra. Halvorsen finalmente. Isso é adorável. O telefone de Mara vibrou com um alarme de soneca. Ela olhou para a tela e depois para o relógio na parede da cozinha dele. Hora do segundo turno, ela disse a Ethan. Nia vai ficar irritada se não dormir a hora completa. O que você precisa? Ele perguntou. Só me ajude a acalmá-la de novo. Eles trabalharam juntos para transferir Nia do carrinho para os braços dele, sem acordar ela completamente. Ela se mexeu, murmurou algo que soou como nanana, e então se acomodou contra seu peito com um suspiro de satisfação. Ao voltar para o quarto de hóspedes, Ethan estava agudamente consciente de que todos os olhos na sala estavam sobre eles. Mas, pela primeira vez na vida, ele não se importava com o que os outros pensavam. As únicas opiniões que importavam eram as das 3 menininhas que compartilhavam seu DNA e da mulher que as criara sozinha. No quarto de hóspedes escuro, ele colocou Nia de volta no berço e a cobriu com seu cobertorzinho. Ela imediatamente se enroscou em posição fetal, ainda segurando seu sapato vermelho. Ela não dorme sem aquele sapato, Mara disse baixinho. Já tentei. É o objeto de segurança dela. Todo mundo precisa de algo para se segurar, Ethan respondeu. Quando voltaram para a sala, Noelle começara a ficar agitada. Ela estava cansada, superestimulada e pronta para ir para casa. Provavelmente devíamos ir, disse Mara. Já passou da hora de dormir delas. Claro. Ethan se viu relutante em deixá-las ir. Agora que segurara suas filhas, admitira que elas existiam. A ideia de vê-las partir parecia insuportável. Quando posso vê-las de novo? Mara pegou a bolsa de fraldas e começou a dobrar o carrinho. Ainda não sei. Preciso pensar sobre isso. Por favor, ele disse baixinho. Eu sei que não mereço, mas por favor, não desapareça de novo. Ela parou de arrumar as coisas. Não vou desaparecer. Mas isso não é um filme da Disney, Ethan. Isso é a vida real. E na vida real, a confiança tem que ser conquistada. Então deixe-me conquistá-la. Mara olhou para ele por um longo momento. Ao redor deles, a festa claramente havia acabado. Os convidados começavam a dar suas desculpas e juntar suas coisas. Sua mãe estava junto à janela, sua taça de vinho vazia, sua expressão imperscrutável. Amanhã de manhã, disse Mara finalmente. 10 horas. Vou te mandar meu endereço. Traga mantimentos se quiser ajudar. Fórmula, fraldas, lenços umedecidos, coisas práticas. Que tamanho de fralda? A pergunta pareceu surpreendê-la. Tamanho 4 para Nora e Nia. Tamanho 3 para Noelle. Ela é a menorzinha. Ethan guardou na memória. Mais alguma coisa? Só. Não faça promessas que não pode cumprir. Não para mim, e especialmente não para elas. Não farei. Ela terminou de arrumar as coisas enquanto ele segurava Noelle, que começara a choramingar de verdade. Faminta, cansada e pronta para o conforto familiar de sua própria casa. Mamãe, Noelle choramingou, estendendo os braços para Mara. Eu sei, minha princesa. Vamos para casa agora. Quando Mara pegou Noelle de volta, suas mãos se tocaram. O contato foi breve, mas enviou uma corrente por todo o corpo de Ethan. Por um momento, eles estavam perto o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro do shampoo dela, o mesmo aroma cítrico que ela usava quando estavam juntos. 10 horas, ele disse. 10 horas, ela concordou. Ele as acompanhou até a porta, carregando a bolsa de fraldas e ajudando a manobrar o carrinho pela entrada. O corredor fora de seu apartamento nunca pareceu tão longo. Mara, ele chamou pouco antes do elevador chegar. Ela se virou para ele, com Nora nos braços enquanto Nia e Noelle sentavam no carrinho duplo, parecendo sonolentas e satisfeitas. Obrigado, ele disse, por me deixar segurá-las, por não ter saído quando eu disse que era o pai delas, por me dar uma chance. O elevador apitou e as portas se abriram. Não me agradeça ainda, Mara disse, enquanto manobrava o carrinho para dentro. Me agradeça quando você aparecer amanhã, e no dia seguinte, e no dia seguinte. As portas se fecharam entre eles, e Ethan ficou sozinho no corredor por um longo momento. Quando se virou de volta para seu apartamento, podia ouvir o murmúrio dos convidados restantes e a voz de sua mãe fazendo perguntas diretas a Nina. Mas tudo em que ele conseguia pensar era na manhã seguinte, 10 horas, sua primeira chance real
de ser o pai que suas filhas mereciam. Sua primeira chance real de provar que finalmente havia amadurecido. Ethan estava em frente ao prédio de Mara, exatamente às 10 horas da manhã seguinte. Seu carro estava carregado com mantimentos, fraldas e uma surpresa que encontrara online, às 6 da manhã, um carrinho triplo seminovo que alguém na cidade vizinha estava vendendo. O prédio era antigo, com tijolos vermelhos e detalhes brancos que precisavam de uma nova pintura. Não era chique, mas limpo e bem cuidado. Ele subiu as escadas até o segundo andar e bateu na porta do apartamento 2B. Mara abriu a porta usando jeans e um suéter amarelo claro. Seu cabelo estava no mesmo rabo de cavalo de ontem e ela parecia cansada, mas alerta. De dentro do apartamento vinha o som de desenhos animados e vozinhas. "Você veio", ela disse. Não exatamente surpresa, mas como se estivesse marcando algo em uma lista mental. "Eu disse que viria." Ele gesticulou em direção ao carro. "Trouxe suprimentos. E mais uma coisa que espero que você não se importe." Ela o seguiu escada abaixo e parou abruptamente quando viu o carrinho triplo no banco de trás. Era azul marinho com detalhe cinza, claramente usado, mas em boas condições. "Ethan, eu sei que você já tem um, mas pensei que talvez ter dois pudesse facilitar as coisas, para quando estivermos juntos com elas." Ele se sentiu subitamente tolo. "Se isso acontecer, quero dizer, se você decidir." "Foi atencioso", ela disse baixinho. "Obrigada." Eles carregaram tudo para cima juntos. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, com brinquedos organizados em caixas coloridas e desenhos infantis colados na geladeira. A sala de estar havia sido convertida em um espaço de brincadeiras, com um tapete macio e prateleiras baixas, cheias de livros e quebra-cabeças. As 3 meninas estavam sentadas no chão de pijama, assistindo a um desenho sobre animais falantes. Nora olhou para cima quando eles entraram e imediatamente avistou Ethan. "Mamãe, homem", ela disse, apontando. "Isso mesmo, bebê. Esse é o Ethan." Mara colocou as sacolas de mantimentos no chão. "Pode dizer oi?" Nora acenou timidamente. Nia não tirou os olhos da TV, mas Noelle rastejou até ele e se puxou para ficar em pé em sua perna, balbuciando algo que poderia ter sido uma saudação. "Elas ainda não estão totalmente acordadas", Mara explicou. "Elas demoram um pouco para engrenar de manhã." "Posso?" Ethan gesticulou em direção a Noelle, que tentava escalá-lo como uma árvore. "Ela quer colo", Mara disse com um pequeno sorriso. "Aviso justo assim que você pegar uma, as outras 2 vão querer vez também." Ethan ergueu Noelle em seus braços. Ela imediatamente começou a brincar com os botões de sua camisa, tagarelando na língua que só crianças pequenas entendem. Em segundos, Nora havia abandonado seu desenho e estava puxando sua calça jeans. "Colo, colo", ela exigiu. Logo ele estava sentado no chão, com as 3 meninas escalando sobre ele como se fosse um equipamento de playground. Nora mostrou a ele seu elefante de pelúcia. Nia trouxe um de seus sapatos para ele admirar. Noelle se acomodou em seu colo e colocou o dedão na boca. "Elas gostam de você", Mara observou. Ela estava guardando os mantimentos, mas ele podia vê-la observando-os atentamente. "Elas são incríveis", Ethan disse. "Como você faz isso sozinha todos os dias?" "A gente se vira. Tem que se virar." As palavras simples o atingiram em cheio. Enquanto ele vivia sua vida confortável de solteiro, saindo com amigos e focando na carreira, Mara estava aqui, acordando ao amanhecer com 3 crianças pequenas, lidando com dentição, birras e o triplo de roupa para lavar. Nunca tendo uma pausa, nunca tendo apoio. "Eu deveria ter estado aqui", ele disse. Mara parou de desempacotar. "Mas você não esteve." "Então eu dei um jeito. Eu quero ajudar agora, da maneira que puder. Veremos." Ela não estava dando nada fácil, nenhum perdão rápido. Ele supôs que não merecia. Mas sentado ali com suas filhas, vendo-as brincar e rir, Ethan se sentia mais certo do que em anos. "Qual é o plano para hoje?" ele perguntou. "Café da manhã primeiro. Depois, geralmente, vamos ao parque se o tempo estiver bom." Ela olhou pela janela para a manhã ensolarada. "Depois disso, mercado e, talvez, a biblioteca." "Posso ir?" "Ao parque, quero dizer." Mara olhou para ele por um longo momento. "Se quiser." "Mas isso não é uma visita de tio divertido, Ethan.
Isso é a vida real com crianças pequenas. Alguém provavelmente vai ter um acesso de raiva. Alguém definitivamente vai precisar de troca de fralda. Nem sempre é fofo e doce. Eu quero aprender, ele disse. Tudo. 1 hora depois, eles estavam no parque do bairro. Ethan empurrava o novo carrinho triplo enquanto Mara caminhava ao seu lado, apontando pontos de referência e explicando as rotinas das meninas. Nora adora os balanços, mas só os de bebê, não os de criança grande. Nia vai tentar comer casca de árvore se você não ficar de olho. Noelle é a escaladora, ela sobe no escorregador de costas se você deixar. Entendi. Balanços para Nora, vigiar a boca da Nia, manter a Noelle na posição certa. Mara quase sorriu. Você faz parecer fácil. O parque estava movimentado com outras famílias, aproveitando o sol de sábado de manhã. Ethan percebeu como alguns dos outros pais olhavam para eles uma mulher negra, um homem branco e 3 crianças pequenas mestiças. Alguns olhares eram curiosos, alguns eram de desaprovação. A maioria cuidava da própria vida, mas os olhares que insistiam o deixavam desconfortável. Isso te incomoda? Ele perguntou baixinho, enquanto encontravam um banco vazio. O quê? Os olhares. Mara seguiu seu olhar até onde um casal mais velho os observava, com interesse óbvio. A gente se acostuma. As pessoas sempre ficam curiosas com famílias que não se parecem com o que elas esperam. Não deveria ser assim. Não, não deveria. Mas é. Ela soltou Nora do carrinho. As meninas vão perceber eventualmente que algumas pessoas têm problemas com famílias mistas. Quando perceberem, vamos conversar sobre isso. Até lá, só vivemos nossas vidas. Ethan ergueu Nia e Noelle de seus assentos. O que eu preciso saber sobre segurança no playground? Fique perto. Não deixe elas comerem nada que encontrarem. Fique de olho em crianças maiores que possam derrubá-las sem querer. Mara já caminhava em direção aos balanços de bebê com Nora. E lembre-se, elas são mais rápidas do que parecem. Ela não estava brincando. A hora seguinte foi um turbilhão de perseguição, levantamento e redirecionamento. Nora ria de alegria no balanço até que, de repente, decidiu que já era suficiente e começou a chorar. Nia encontrou um graveto e tentou comê-lo antes que Ethan pudesse impedi-la. Noelle tentou escalar o escorregador grande 3 vezes antes de finalmente aceitar que ainda era muito pequena. Tempo no playground é como pastorear gatos, Ethan disse, levemente sem fôlego, ao pegar Noelle antes que ela pudesse cambalear em direção ao estacionamento. Agora você está entendendo, Mara disse. Ela estava lutando para colocar Nia de volta no carrinho, apesar de protestos altos. A hora da soneca não espera por ninguém. Precisamos levá-las para casa. Nananá, Nia anunciou, subitamente feliz. Isso significa maçã, Mara traduziu. Ela está com fome. Ainda bem que trouxe lanches. A caminhada para casa foi tranquila. As 3 meninas cochilavam no carrinho, exaustas pela aventura da manhã. Ethan se viu acompanhando o passo mais lento de Mara, sem pressa para que aquele tempo terminasse. Seu telefone está vibrando, Mara disse. Ethan olhou para a tela. Uma mensagem de Nina. Mãe quer um jantar em família hoje à noite. Ela diz que é urgente. Seu estômago embrulhou. Ele sabia que isso viria. Sua mãe não era do tipo que deixaria as revelações da noite anterior passarem sem comentários. Ela iria querer discutir a situação e provavelmente ter opiniões sobre como ele deveria lidar com isso. Está tudo bem? Mara perguntou. Jantar em família hoje à noite. Minha mãe quer conhecer. Lá. Ele hesitou. Oficialmente, quero dizer. Ah, a voz de Mara ficou cautelosa. A mulher que achou que eu não era apropriada. Mara. Está tudo bem, Ethan. Eu sabia que isso viria. Eles haviam chegado ao prédio dela. Que horas? Você não precisa ir. Eu poderia ir sozinho e explicar. Não. Ela começou a manobrar o carrinho em direção à entrada. Se vamos fazer isso, se você vai fazer parte da vida delas, então, eu preciso conhecer sua família adequadamente. Tudo. Ela pode não ser receptiva. Mara deu a ele um olhar que era ao mesmo tempo triste e divertido. Eu sou uma mãe solteira negra com trigêmeas. Acredite, já lidei com falta de receptividade antes. Naquela noite, Ethan as buscou em seu carro. Ele instalara 3 cadeirinhas infantis aquela tarde, passando 2 horas lendo instruções e assistindo a vídeos no YouTube para ter certeza de que fizesse certo. Mara saiu de seu apartamento usando um vestido preto simples
e carregando uma bolsa de fraldas decorada com elefantes de desenho animado. As meninas usavam vestidos roxos combinando e cardigãs brancos minúsculos. Elas pareciam lindas e perfeitas, e Ethan sentiu uma onda de orgulho protetor. Você se arrumou bem, ele disse a Mara, enquanto ajudava a afivelar as meninas em suas cadeirinhas. Não se acostume, ela respondeu, mas havia calor em sua voz. Este é meu único vestido chique. A viagem até a casa de sua mãe nos subúrbios foi silenciosa, exceto pelo tagarelar das meninas no banco de trás. As palmas das mãos de Ethan suavam no volante. Isso poderia dar muito errado muito rapidamente. Mamãe, carro, Nora anunciou, satisfeita consigo mesma. Sim, bebê, estamos no carro, Mara disse com paciência. Indo onde? Vamos conhecer a família do Ethan, Mara explicou. A mãe dele e a irmã dele. Mamãe? Nia ficou interessada. A mãe do Ethan. Não a sua mamãe. Eu sou sua mamãe. Ethan olhou no espelho retrovisor. As meninas olhavam pela janela com curiosidade, não ansiedade. Elas confiavam em Mara completamente. O que quer que acontecesse naquela noite, elas ficariam bem, porque ela estava lá. Ele queria sentir metade dessa confiança. A casa de sua mãe ficava em uma rua tranquila, ladeada por carvalhos. O gramado era perfeitamente mantido, os canteiros de flores arrumados e coloridos. Ruth Wilde gostava que tudo estivesse em seu devido lugar. Prontos? Ele perguntou, enquanto estacionavam na garagem. O mais pronta que vou ficar, Mara respondeu. Tirar 3 crianças pequenas das cadeirinhas e levá-las até a entrada da frente era uma produção. Quando chegaram à porta, Ethan carregava Noelle. Mara tinha Nora, e Nia insistia em andar sozinha, apesar de sua tendência a se distrair em perseguição de folhas interessantes. Ruth abriu a porta antes que pudessem bater. Ela estava vestida com sua roupa habitual, para jantar calças e uma blusa de seda, seus cabelos prateados perfeitamente penteados. Seu sorriso era educado, mas forçado. Ethan, querido. E seu olhar se moveu para Mara e as meninas, suas convidadas. Mãe, esta é Mara Coleman, e estas são minhas filhas Nora, Nia e Noelle. Que adorável! A voz de Ruth era cuidadosamente neutra. Por favor, entrem. A casa estava tão impecável como sempre, carpetes brancos, móveis cor de creme, tudo impecável e caro. Ethan viu imediatamente o problema. Aquele não era um ambiente amigável para crianças pequenas. Talvez devêssemos sentar na cozinha, ele sugeriu rapidamente. As meninas ainda estão aprendendo sobre móveis finos. Claro, Ruth disse, embora parecesse aflita com a sugestão. Nina apareceu da cozinha, parecendo nervosa, mas determinada. Estou tão feliz que você veio, ela disse a Mara. E estas devem ser minhas sobrinhas. A palavra sobrinhas pareceu afetar Ruth fisicamente. Ela ficou levemente rígida, mas não disse nada. Eles se acomodaram ao redor da mesa da cozinha, que já estava posta com a porcelana fina de Ruth. As meninas pareciam minúsculas nas cadeiras de tamanho adulto, mesmo com as listas telefônicas que Nina rapidamente empilhou como assentos elevados. Então, Ruth disse depois que foram servidos com salada e frango com ervas. Mara, Ethan me diz que você trabalha com crianças. Sou auxiliar de pré-escola, Mara respondeu com equilíbrio. No Centro de Aprendizado Pequenos Passos. Que bom. Deve ser. Um trabalho desafiador. Eu adoro. Crianças são honestas. Elas não fingem ser algo que não são. Ethan estremeceu com a cutucada sutil, mas Ruth ou não percebeu ou escolheu ignorar. E você tem criado as meninas sozinha por 2 anos? 2 anos e 4 meses. Isso deve ser muito difícil. Financeiramente, quero dizer. O maxilar de Mara se apertou quase imperceptivelmente. Nós nos viramos. Claro que sim. Eu simplesmente quis dizer que criar filhos é caro, especialmente 3 de uma vez. Ruth cortou seu frango com movimentos precisos. Tenho certeza de que você está grata, que Ethan finalmente está em posição de ajudar. Mãe, Ethan advertiu. O quê? Estou simplesmente reconhecendo as realidades práticas. 3 crianças requerem muito apoio. Eu não pedi nada ao Ethan, Mara disse baixinho. Não estou aqui porque preciso do dinheiro dele. Então por que você está aqui? A pergunta pairou no ar como um desafio. Nia escolheu aquele momento para derrubar seu copo com canudinho,
derramando suco de maçã pela mesa polida de Ruth. Oh! Ruth se levantou rapidamente, pegando seu guardanapo. Sinto muito, Mara disse, já pegando papel toalha. Nia, cuidado com seu copo. Está tudo bem, Ruth disse, mas seu tom sugeria que estava tudo menos bem. Eles limparam o derramamento em um silêncio constrangedor. As meninas, sentindo a tensão, começaram a ficar agitadas. Nora queria descer da cadeira. Noelle começou a choramingar. Nia anunciou em voz alta que precisava fazer xixi. Eu levo ela, Ethan disse, levantando-se. Você sabe como? Mara perguntou. Eu descubro. A ida ao banheiro foi uma aventura por si só. Nia insistiu em explicar cada passo do processo, narrando suas ações em seu vocabulário limitado, enquanto Ethan tentava não entrar em pânico com as várias maneiras como isso poderia dar errado. Boa menina, ele disse a ela quando terminou. Você foi ótima. Boa menina, ela repetiu feliz. Ethan bom? A pergunta simples quase partiu seu coração. Estou tentando ser, ele disse honestamente. Quando voltaram para a cozinha, Ruth segurava Noelle de maneira um pouco desajeitada enquanto Mara lidava com o acesso de raiva de Nora por causa do giz de cera da cor errada. Ela não está acostumada com estranhos, Mara explicou enquanto tentava acalmar Nora. Eu sou a avó delas, Ruth disse com rigidez. Você é uma estranha para elas, Mara respondeu sem malícia. Elas ainda não a conhecem. De quem é a culpa disso? As palavras saíram mais afiadas do que Ruth provavelmente pretendia. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelos soluços engasgados de Nora. Ethan sentiu sua raiva inflamar. Chega, Ethan, Ruth começou. Não, você queria conhecê-las? Isto é como é conhecê-las. Elas têm 2 anos de idade. Elas derramam coisas e choram e precisam fazer xixi. Se você não consegue lidar com isso, então talvez não esteja pronta para estar na vida delas. O rosto de Ruth corou. Eu simplesmente acho. Você acha o quê? Que Mara me armou uma cilada? Que ela engravidou de propósito para arruinar minha vida? A voz de Ethan estava ficando mais alta. Porque deixe-me dizer uma coisa, mãe. A única pessoa que arruinou algo fui eu, quando me afastei da melhor coisa que já me aconteceu, porque eu era covarde demais para me opor a você. Isso não é justo, Ruth disse baixinho. Não é. Você deixou muito claro que Mara não era boa o suficiente para seu filho. Não era da família certa. Não tinha o histórico certo. Não tinha a cor certa. As últimas palavras saíram como uma acusação. Então, eu fiz o que sempre faço. Escolhi sua aprovação em vez da minha própria felicidade e perdi 3 anos com minhas filhas por causa disso. Ruth parecia como se ele a tivesse esbofeteado. Nina ficou congelada à mesa. Mara ainda segurava Nora, mas sua atenção estava totalmente focada no confronto. Eu nunca disse, Ruth começou. Você não precisava dizer abertamente. Você apenas se certificou de que eu soubesse que minhas escolhas a desapontavam, que a mulher que eu amava não era digna de nossa família. Ethan estava tremendo agora, 3 anos de raiva reprimida finalmente encontrando sua voz. Bem, parabéns. Você conseguiu o que queria. Eu terminei com ela. Perdi os primeiros passos das minhas filhas, suas primeiras palavras, seus primeiros aniversários. Está feliz agora? Ethan, pare. A voz de Mara era calma, mas firme. As meninas podem ouvir você. Ele olhou ao redor e percebeu que as 3 crianças pequenas estavam olhando para ele com olhos arregalados. Nora parara de chorar, mas agora parecia assustada. O lábio inferior de Noelle tremia. Me desculpem, ele disse imediatamente, baixando o volume da voz. Me desculpem, meninas. O papai só. Eu estava chateado, mas não com vocês. Nunca com vocês. Devíamos ir, Mara disse baixinho. Está ficando tarde e elas precisam tomar banho. Ruth levantou-se abruptamente. Mara, eu me desculpo pelo que eu disse. Foi inapropriado. Mara acenou com a cabeça, mas não sorriu. Obrigada. E as meninas são. São crianças adoráveis. Lindas. Elas são. Ruth olhou para Ethan, depois de volta para Mara. Talvez possamos tentar isso de novo algum dia, quando todos estiverem se sentindo menos emocionais. Talvez, disse Mara diplomaticamente. A despedida foi estranha e tensa. Ruth não tentou abraçar as meninas e elas não estenderam os braços para ela. Nina as acompanhou até o carro,
desculpando-se baixinho pelo desastre que o jantar havia se tornado. Ela tem boas intenções, disse Nina. Ela só é apegada aos seus hábitos. Ela é sua mãe, Mara respondeu. Você não precisa se desculpar por ela. A viagem de volta para casa foi silenciosa. As meninas adormeceram em minutos, exaustas pelo drama da noite. Ethan ficou olhando para Mara no banco do passageiro, tentando ler sua expressão. Você está bem? Ele perguntou finalmente. Estou bem. Me desculpe pelo que aconteceu lá. Eu não devia ter perdido a paciência. Sua mãe estava me testando, disse Mara de forma objetiva. Vendo se eu estava atrás do seu dinheiro, se eu conseguiria lidar com a desaprovação dela, se eu revidaria ou apenas aceitaria quieta. O que você achou do teste dela? Mara ficou em silêncio por um longo momento. Acho que ela te ama muito, e acho que ela tem medo de perder o controle sobre sua vida. Isso é generoso. Não estou sendo generosa, estou sendo prática. Se você vai fazer parte da vida das meninas, então sua família também passa a fazer parte da nossa vida. Brigar com eles não vai ajudar ninguém. Eles haviam chegado ao prédio do apartamento dela. Ethan desligou o motor e ficou sentado no escuro, ouvindo suas filhas respirarem no banco de trás. O que acontece agora? Ele perguntou. Agora subimos e damos banho nelas. Lemos histórias e as colocamos na cama. Amanhã nos levantamos e fazemos tudo de novo. Mara soltou o cinto de segurança. É isso que é ser pai, Ethan. Aparecer todos os dias, mesmo quando é difícil. Eu quero aparecer. Então apareça. Amanhã seguinte, começou cedo. O telefone de Ethan tocou às 6:30 da manhã, com o número de Mara na tela. Alô? Ele atendeu, imediatamente preocupado. Desculpe ligar tão cedo. A voz de Mara estava tensa, mas eu precisava de uma ajuda. Nia está com febre e não posso deixá-la para levar as outras duas à creche. Eu avisei que não iria trabalhar, mas... Já estou a caminho, disse Ethan, já pegando suas roupas. 15 minutos depois, ele estava à porta dela. Mara parecia exausta, o cabelo despenteado do sono, ainda de pijama. Ela segurava Nia, que estava corada e apática. Ela começou a ficar quente por volta das 4 da manhã, Mara explicou. A temperatura dela está em 38,5. Não é perigoso, mas alta o suficiente para a creche não aceitá-la. O que você precisa que eu faça? Você pode ficar com Nora e Noelle enquanto eu cuido da Nia. Preciso ligar para o pediatra e ela está grudada em mim a manhã toda. Claro. O apartamento parecia diferente em modo de crise. Brinquedos estavam espalhados por toda parte, pratos do café da manhã estavam sem lavar na pia, e havia uma sensação geral de caos mal controlado. Nora e Noelle pareciam entender que algo estava errado. Estavam mais quietas que o normal, ficando perto de Mara e observando a irmã com preocupação. Nia doente? Perguntou Nora, dando tapinhas suaves no braço da irmã. Sim, bebê. Nia não está se sentindo bem hoje. Ethan passou a manhã aprendendo sobre a realidade de cuidar de crianças doentes. Ele ajudou a manter Nora e Noelle entretidas, enquanto Mara lidava com ligações para o médico e horários de remédio. Ele fez um almoço simples, enquanto ela tentava fazer Nia beber líquidos suficientes. Ele leu o mesmo livro de figuras 4 vezes, porque era a única coisa que impedia Noelle de chorar. No final da tarde, Nia estava se sentindo um pouco melhor, mas ainda irritada e grudada. Mara a segurava havia horas, e seus braços estavam claramente cansados. Deixa eu segurá-la um pouco. Ethan ofereceu. Ela ainda não te conhece direito, disse Mara hesitante. Quando está doente, ela só quer a mamãe. Podemos tentar? Mara transferiu Nia para seus braços com cuidado. A menininha imediatamente começou a choramingar, estendendo os braços de volta para a mãe. Tudo bem. Querida, Ethan disse suavemente. A mamãe está bem aqui. Ela só está descansando os braços por 1 minuto. Ele começou a balançar suavemente, cantarolando uma música que lembrava de sua própria infância. Para sua surpresa, Nia gradualmente relaxou contra seu peito. Ela estava quente de febre e seu cabelo estava úmido de suor, mas ela deixou que ele a segurasse. Ela gosta dessa música, Mara disse baixinho. Ela estava esticada no sofá, finalmente conseguindo descansar por alguns minutos. Minha mãe costumava cantar para mim quando eu estava doente. Ruth. Sim. Difícil de acreditar. Eu sei. Mas ela era uma boa mãe quando eu era pequeno. As complicações vieram depois.
Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por um tempo. Nora e Noelle brincavam com blocos no chão. Nia cochilava de forma agitada nos braços de Ethan. Mara fechou os olhos e respirou fundo pela primeira vez no dia todo. É assim que realmente é, ela disse sem abrir os olhos. Não são visitas ao parque e roupinhas fofas. São dias de doença e preocupação e tentar descobrir se uma febre está alta o suficiente para ir ao pronto-socorro. Eu consigo lidar com isso, disse Ethan. Consegue mesmo? Quando você passou a noite toda acordado com um bebê chorando, quando você não toma banho há 3 dias porque alguém sempre precisa de alguma coisa, quando você está tão cansado que coloca o leite no armário e o cereal na geladeira, eu quero descobrir. Mara abriu os olhos e olhou para ele. Olhou de verdade, como se estivesse vendo algo novo. Tá bom, ela disse finalmente. Amanhã à noite é noite de banho. Se você quer aprender a ser pai delas, pode começar aprendendo a deixá-las limpas. A hora do banho, como se viu, era um caos controlado. Ethan chegou às 7 horas da noite seguinte com uma muda de roupa e a disposição de ficar completamente encharcado. Mara já havia enchido a banheira grande e reunido um impressionante arsenal de copos, brinquedos e bolhas de sabão. Nora primeiro, ela instruiu. Ela é a mais fácil. Nia vai tentar beber a água do banho, então fique de olho nisso. Noelle vai tentar ficar em pé, então mantenha uma mão nela o tempo todo. Entendi. Acho. A temperatura da água deve parecer morna no seu cotovelo, não quente. Use o shampoo sem lágrimas, só um pouquinho. Não deixe sabão entrar nos olhos delas, senão teremos 3 bebês chorando. Ethan acenou com a cabeça, sentindo-se como se estivesse se preparando para uma cirurgia. E Ethan, elas vão espirrar água, muita. Ela não estava brincando. Em 5 minutos, a camisa de Ethan estava encharcada e havia água por todo o chão do banheiro. Mas as meninas estavam rindo, e o riso delas valia o fato de ficar encharcado. Nora ficou sentada perfeitamente quieta, enquanto ele lavava seu cabelo, tagarelando sobre seu dia na creche. Nia realmente tentou beber a água do banho, exigindo vigilância constante. Noelle ficou tentando escapar, escorregadia como um peixe em suas mãos. Assim, disse Mara, demonstrando como segurar Noelle com segurança enquanto ainda a deixava brincar. Firme, mas gentil. Quando as 3 meninas estavam limpas, secas e de pijama, Ethan estava exausto, mas triunfante. Eles haviam conseguido todo o processo com apenas um pequeno chilique, o de Nia, quando as bolhas de shampoo chegaram perto demais de seus olhos e um alagamento mínimo. Nada mal para uma primeira vez, disse Mara, examinando o banheiro encharcado. Eu me sinto como se tivesse passado por um lava rápido. Bem-vindo à paternidade. Eles acomodaram as meninas na sala com livros e leite morno. A rotina noturna era calmante depois da agitação da hora do banho. Ethan leu Boa Noite, Lua 2 vezes enquanto Mara limpava o desastre no banheiro. Papai lê, anunciou Nora, quando Mara voltou para a sala. O coração de Ethan parou. O que ela disse? A expressão de Mara era indecifrável. Ela te chamou de papai. Isso é. Tudo bem? É o que você é, ela disse simplesmente. Mais tarde, depois que as meninas adormeceram e eles estavam sentados à mesa da cozinha com xícaras de chá, Ethan sentiu algo mudar entre eles. A distância cuidadosa que Mara mantinha ainda estava lá, mas de alguma forma menor. Obrigado, ele disse, por me deixar ajudar hoje, por me ensinar sobre a hora do banho. Você vai ter que aprender em algum momento, melhor que seja agora. Mara. Ele estendeu a mão pela mesa e tocou brevemente a mão dela. Eu sei que ainda tenho muito a provar. Eu sei que a confiança não acontece da noite para o dia. Mas eu quero que você saiba que desta vez eu não vou a lugar nenhum. Ela olhou para baixo, para as mãos deles. Veremos. Eu falo sério. O que for preciso, por quanto tempo for preciso, eu estou aqui. Quando ela olhou para cima, havia algo diferente em seus olhos. Não, perdão. Ainda não. Mas talvez o começo da crença. Amanhã é dia de fazer compras, ela disse. Se você quiser vir, saímos às 9 da manhã. Aviso justo fazer compras com trigêmeos. É como percorrer uma pista de obstáculos enquanto faz malabarismo. Eu estarei aqui, ele prometeu. E pela primeira vez, desde que ela havia voltado para sua vida,
Ethan achou que ela poderia realmente acreditar nele. A ida ao supermercado na manhã seguinte foi exatamente tão caótica quanto anunciado. Nia queria tocar em tudo. Nora insistia em ajudar, tentando colocar itens aleatórios no carrinho. Noelle teve um chilique completo no corredor de cereais porque alguém tinha mexido nas caixas com personagens de desenho. Mas Ethan também viu Mara trabalhar com a eficiência de alguém que vinha fazendo isso sozinha há 2 anos. Ela tinha estratégias para tudo, lanches de distração, jogos calmos para brincar enquanto esperava na fila, uma lista mental de quais corredores evitar durante as horas de chilique. Você é incrível nisso, ele disse a ela enquanto carregavam as compras no carro. A gente aprende rápido quando não tem escolha. Naquela tarde, enquanto as meninas cochilavam, eles sentaram à mesa da cozinha de Mara e conversaram. Conversaram de verdade, pela primeira vez desde que o relacionamento deles havia terminado. Como foi? Ele perguntou. Quando você descobriu que estava grávida? Mara ficou em silêncio por um longo momento. Aterrorizante. Eu tinha 26 anos. Trabalhava meio período. Morava em um estúdio. E grávida de trigêmeos de um homem que não atendia minhas ligações. Me desculpe. No primeiro ultrassom, quando me disseram que eram 3 bebês, eu só sentei no meu carro no estacionamento e chorei por 1 hora. O peito de Ethan apertou com culpa e pesar por tudo que ele havia perdido. Mas então, Mara continuou, eu fui para casa e liguei para minha mãe. Ela veio de carro de Atlanta e me ajudou a fazer um plano. Encontrar um apartamento maior. Me candidatar a empregos melhores. Descobrir como fazer dar certo. Ela ainda está em Atlanta. Ela morreu no ano passado. Câncer. A voz de Mara era objetiva, mas ele conseguia ver a dor por trás. Essa foi a parte mais difícil. Fazer os últimos 6 meses completamente sozinha. Deus, Mara, eu deveria ter estado lá. Mas você não estava. E eu sobrevivi. Todas nós sobrevivemos. Eles foram interrompidos pelo som de uma das meninas, acordando da soneca o balbúcio característico de Noelle vindo pelo monitor de bebê. Esse é o meu sinal, disse Mara, levantando-se. Posso ajudar? Ela olhou para ele por um momento, então acenou com a cabeça. Você pode pegá-la enquanto eu começo o lanche delas. Entrando no quarto compartilhado das meninas, Ethan sentiu-a agora familiar, fisgada no peito. Noelle estava de pé no berço, segurando seu cachorrinho de pelúcia favorito e olhando em volta com uma confusão sonolenta. Oi, querida, ele disse suavemente. Boa soneca? Ela estendeu os braços para ele sem hesitação. Uma confiança tão simples de alguém que mal o conhecia. Ele a levantou, inspirando o cheiro doce de seu cabelo. Papai, ela disse claramente. A palavra o atingiu como um golpe físico. Sua filha estava o chamando de papai. Não porque alguém a tivesse ensinado, mas porque, de alguma forma, em sua compreensão de 2 anos de idade do mundo, era isso que ele era. Isso mesmo, minha princesa. Eu sou seu papai. Enquanto voltavam juntos para a cozinha, Ethan fez uma promessa silenciosa. Não importasse o que acontecesse entre ele e Mara, não importasse quanto tempo levasse para reconquistar a confiança dela, ele nunca mais se afastaria dessas meninas. Ele era o pai delas, e pais aparecem, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Naquela noite, enquanto ele se preparava para ir embora, Mara lhe entregou algo inesperado, uma chave sobressalente em uma fita fina. Isso é acesso experimental apenas, ela disse, para buscar as meninas e emergências. Não me faça me arrepender. Ethan pegou a chave como se fosse feita de ouro. Não farei. Veremos. Mas quando ele olhou para o rosto dela, achou que viu o começo de algo que poderia, eventualmente, se tornar confiança. Era um começo. 2 semanas haviam se passado desde o desastroso jantar em família, e Ethan havia caído em uma rotina que nunca soube que queria. Manhãs ajudando com o café da manhã, tardes no parque, noites com hora do banho e histórias antes de dormir. As meninas haviam começado a correr para a porta quando ele batia, chamando papai, com pura alegria. Mas, nesta terça-feira em particular, tudo parecia diferente. Ethan chegou ao apartamento de Mara no horário de sempre, mas ela parecia distraída. Ela se movia pela cozinha com movimentos rápidos e eficientes, seu maxilar tenso. Está tudo bem? Ele perguntou, tirando Noelle da cadeirinha. Tudo, disse Mara sem olhar para ele.
As meninas também sentiram que algo estava errado. Estavam mais quietas que o normal, ficando perto de Mara e observando-a com olhos preocupados. Mamãe triste? Perguntou Nora, puxando a calça jeans de Mara. Não, bebê. Mamãe só está pensando. Mas Ethan percebeu que era mais do que pensar. Algo a havia abalado, e ela estava recuando para a distância cuidadosa que mantinha quando ele começou a aparecer. Eu fiz algo errado? Ele perguntou baixinho. Mara finalmente olhou para ele. Sua expressão era indecifrável, mas havia mágoa em seus olhos. A senhora Halvorsen passou aqui ontem. O estômago de Ethan afundou. A vizinha idosa havia sido amigável o suficiente desde a festa, mas tinha talento para fofocas e tendência a meter o nariz onde não era chamada. O que ela queria? Ela trouxe muffins. E perguntas. Mara limpou o balcão com mais força do que o necessário. Muitas perguntas sobre nosso arranjo, sobre se você estava ajudando financeiramente, sobre se estávamos planejando nos casar. O que você disse a ela? Eu disse que não era da conta dela, mas ela continuou insistindo. Perguntou se eu tinha certeza de que não estava me aproveitando da sua consciência culpada. Ethan sentiu a raiva inflamar em seu peito. Ela não tinha direito. Ela disse que outras pessoas no prédio estavam comentando, se perguntando que tipo de mulher aparece na festa de um homem com 3 crianças e espera que ele cuide delas. Isso é ridículo. Você nunca me pediu nada. Eu sei disso, você sabe disso, mas as pessoas veem o que querem ver. Mara virou-se completamente para encará-lo, e o que elas veem é uma mulher negra com bebês mestiços tentando prender um homem branco para brincar de casinha. As palavras feias pairaram no ar entre eles. Ethan queria discutir, dizer a ela que a senhora Halvorsen era uma velha, amarga, cujas opiniões não importavam, mas ele conseguia ver a dor no rosto de Mara e sabia que isso era mais do que fofoca. Isso é sobre minha mãe, não é? Ele disse baixinho. Mara não respondeu imediatamente. Ela estava observando Nia tentar calçar seus próprios sapatos, colocando o esquerdo no pé direito. Sua mãe acha que estou atrás do seu dinheiro, ela disse finalmente. A senhora Halvorsen acha que estou manipulando você. Pessoas no parque nos encaram como se fôssemos algum tipo de experimento social. Ela olhou para ele com olhos cansados. Só estou me perguntando quando você vai começar a pensar a mesma coisa. Nunca. Você diz isso agora. Mas o que acontece quando a novidade passar? Quando você perceber que isso não é um jogo ou uma forma de compensar erros do passado? Quando você descobrir que criar filhos é exaustivo e chato e ingrato na maior parte do tempo? Ethan colocou Noelle no chão e deu um passo em direção a Mara. O que você está realmente me perguntando? Estou perguntando se você está aqui porque nos ama ou porque se sente culpado. A pergunta o atingiu como um golpe físico, porque a verdade era que havia começado com culpa, a vergonha de ter ido embora, o arrependimento de ter perdido tanto, a necessidade desesperada de compensar o tempo perdido, mas em algum lugar ao longo do caminho havia se tornado algo completamente diferente. Os dois, ele disse honestamente, começou com culpa, mas Mara, em algum lugar entre a hora do banho e os chiliques no supermercado, e te ver lidando com tudo com tanta graça, eu me apaixonei de novo. Por elas, por você, por essa vida que estamos construindo. Os olhos de Mara suavizaram levemente, mas ela não se aproximou. Palavras bonitas. Então, deixe-me mostrar. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Nia começou a chorar. Ela havia ficado frustrada com seus sapatos e estava tendo um chilique completo no chão da cozinha. Nora imediatamente começou a chorar também. Em solidariedade à irmã, Noelle andou até lá e deu tapinhas nas costas de Nia, tentando ajudar. O momento de conversa séria havia acabado, varrido pelas necessidades imediatas de 3 crianças pequenas. Mas enquanto trabalhavam juntos para acalmar as meninas e prepará-las para a creche, Ethan tomou uma decisão. Ele estava cansado de outras pessoas definirem seu relacionamento com sua família. Cansado de pisar em ovos em relação aos sentimentos de sua mãe e aos julgamentos dos vizinhos. Cansado de deixar Mara carregar todo o peso da prova e da dúvida. Era hora de escolher, publicamente e permanentemente. Naquela tarde, enquanto as meninas cochilavam, Ethan sentou-se à mesa de sua cozinha com seu laptop e um bloco de notas legal coberto de anotações.
Ele vinha pensando na pergunta de Mara o dia todo e percebera que palavras não eram mais suficientes. Ele precisava de ação, precisava de um plano. Primeiro, ele abriu um novo documento e começou a digitar. Um acordo de coparentalidade que especificava tudo: responsabilidades financeiras, horários de busca, autoridade para decisões, visitas com pernoite conforme as meninas crescessem. Não porque ele não confiasse em Mara, mas porque queria que ela soubesse que isso era real para ele, permanente, oficial. Segundo, ele abriu seu e-mail e começou a compor uma mensagem para todos que estiveram na festa 2 semanas atrás. Seus amigos, seus colegas de trabalho, sua família estendida, todos que testemunharam seu reconhecimento público de suas filhas, mas não tinham notícias dele desde então. A mensagem era simples e direta. Gostaria de entrar em contato pessoalmente para esclarecer algo que pode ter ficado pouco claro na minha festa de inauguração da casa. Mara Coleman e nossas filhas Nora, Nia e Noelle são minha família. Entendo que isso pode ser uma notícia surpreendente para alguns de vocês, e assumo total responsabilidade por não ter sido honesto sobre essa situação antes. Mara é uma mãe incrível que criou nossas filhas com força e graça por 2 anos, enquanto eu estive ausente de suas vidas devido às minhas próprias falhas. Ela nunca me pediu nada, e qualquer sugestão de que ela está de alguma forma se aproveitando de mim é falsa e ofensiva. Daqui para frente, espero que tratem Mara e as meninas com o respeito e a bondade que elas merecem. Se vocês se importam comigo, então, se importar com elas faz parte desse relacionamento. Se vocês não conseguem aceitar minha família como ela é, então eu entendo, mas isso significa que podemos não ter muito sobre o que conversar mais. Agradeço por terem tirado um tempo para ler isso. Espero apresentá-los às minhas filhas adequadamente em breve, e acho que vocês as acharão tão incríveis quanto eu. Atenciosamente, Ethan. Ele leu o e-mail 3 vezes, seu dedo pairando sobre o botão enviar. Isso mudaria as coisas. Algumas pessoas não entenderiam. Algumas poderiam se distanciar dele completamente. Sua mãe provavelmente ficaria furiosa, mas Mara havia pedido que ele escolhesse, e esta era sua escolha. Sua família vinha primeiro. Ele apertou enviar. Seu telefone tocou quase imediatamente. O nome de Nina piscou na tela. Você está louco? Sua irmã disse sem preâmbulo. Provavelmente. Você tem alguma ideia do que a mãe vai dizer quando vir esse e-mail? Imagino que ela terá opiniões. Nina ficou quieta por um momento. Bom para você. O quê? Eu disse bom para você. Já estava na hora de você defender o que realmente quer, em vez do que a mãe acha que você deveria querer. Ethan sentiu parte da tensão sair de seus ombros. Você acha que eu fiz a coisa certa? Acho que você fez a coisa corajosa, que nem sempre é a mesma coisa que a certa. Mas neste caso, sim. Aquelas menininhas merecem um pai que tenha orgulho delas. E Mara merece mais do que ser tratada como seu segredinho sujo. Eu nunca tive vergonha delas, mas você teve medo de defendê-las. Há uma diferença, mas o resultado é o mesmo. Nina estava certa. Ele tinha gasto tanta energia tentando gerenciar as reações dos outros que falhou em considerar como seu silêncio afetava as pessoas que mais importavam. Mamãe vai me deserdar? Ele perguntou. Provavelmente não, mas ela definitivamente vai querer fazer outro jantar em família, e desta vez é melhor você estar pronto para estabelecer alguns limites. A conversa com sua mãe veio mais cedo do que esperado. Ela ligou naquela noite enquanto ele estava na casa de Mara, ajudando com o jantar e a lição de casa. Bom, as meninas eram muito novas para a lição de casa de verdade, mas Mara tinha começado a fazer atividades de aprendizado simples, com elas jogos de contar e identificação de cores. Ethan, precisamos conversar, disse Ruth, sem preâmbulo quando ele atendeu o telefone. Imaginei que poderíamos. Não por telefone. Você pode vir aqui hoje à noite? Ethan olhou ao redor da sala de estar de Mara. As meninas estavam brincando com blocos enquanto Mara lavava a louça do jantar. Era ali que ele queria estar, onde ele pertencia. Não, ele disse. Se você quer conversar, pode vir aqui. Silêncio do outro lado da linha. Ruth Wilde não estava acostumada a ouvir um não de seu filho. Aqui, ela repetiu. O apartamento da Mara, onde suas netas vivem. Outro longo silêncio. Isso não é muito apropriado. Por que não?
Porque não é chique o suficiente. Porque a Mara pode ouvir a gente falando sobre a vida dela. Porque você pode realmente ter que interagir com as meninas em vez de só falar sobre elas. Ethan, mãe, eu te amo. Mas se você quer fazer parte da minha vida, então precisa fazer parte da vida delas também. De verdade. Não apenas tolerá-las ou tentar gerenciar a situação à distância. Isso é muito repentino. Você está me pedindo para mudar tudo o que eu achava que sabia sobre sua vida. Estou pedindo que você aceite a realidade. Esta é a minha vida. Esta é a minha família. Não vou mantê-las separadas uma da outra para deixar ninguém mais confortável. Ruth ficou quieta por tanto tempo que Ethan se perguntou se ela tinha desligado. Finalmente, ela falou. Qual é o endereço? 1 hora depois, Ruth Wilde bateu na porta do apartamento de Mara, carregando uma pequena sacola de presente e com uma expressão de quem estava prestes a encarar um pelotão de fuzilamento. Senhora Wilde, disse Mara educadamente, abrindo a porta. Por favor, entre. As meninas estavam de pijama, recém-banhadas e prontas para as histórias. Elas olharam para Ruth com olhos curiosos, mas cautelosos. Ela ainda era uma estranha para elas, alguém que deixava a mamãe tensa e o papai chateado. Trouxe alguns livros, disse Ruth com constrangimento, erguendo a sacola de presente. Pensei. Não tinha certeza do que crianças de 3 anos gostam de ler. Elas têm 2, disse Mara gentilmente. Mas elas adoram livros. Não é, meninas? Nora acenou com entusiasmo. Livros? Papai ler livros. Sim, o papai lê para vocês todas as noites, concordou Mara. O rosto de Ruth fez algo complicado quando Nora chamou Ethan de papai tão naturalmente, como se estivesse vendo algo que não tinha entendido antes. Gostaria de se sentar, Mara ofereceu. As meninas geralmente têm hora da história por volta de agora. Eles se acomodaram na sala de estar, Mara no sofá com Noelle no colo, Ethan na poltrona com Nia e Nora sentada no chão com seu elefante. Ruth sentou-se cuidadosamente na beirada do sofá, parecendo que poderia fugir a qualquer momento. O que você trouxe para nós? Ethan perguntou, acenando com a cabeça em direção à sacola de presente. Ruth abriu a sacola com mãos nervosas. Este é o Ursinho Pardo, ela disse, mostrando um livro de capa dura colorido. E boa noite, Lua. E este aqui é A Lagartinha Muito Comilona. Nós adoramos esse, disse Mara. As meninas gostam de apontar para toda a comida. Maçã, anunciou Nia, reconhecendo o livro. Isso mesmo, tem maçãs nesse livro, disse Ruth, surpresa com a interação. Ela chama maçãs de maçãs, Ethan explicou. Estamos trabalhando nisso, mas ela é bem apegada à versão dela. Pela primeira vez desde que chegara, Ruth sorriu. Só um pouco, mas era real. Você também tinha suas próprias palavras quando era pequeno. Você chamava bananas de bananas até quase os 4 anos. Eu chamava? Você era muito teimoso com isso. Finalmente tive que te ensinar a música sobre B-A-N-A-N-A-S para você dizer a palavra inteira. Nora tinha abandonado seu elefante e estava se aproximando de Ruth, atraída pela promessa de livros novos. Ela estendeu as mãos em direção ao livro O Ursinho Pardo. Gostaria que eu lesse isso para você? Ruth perguntou hesitante. Nora acenou e subiu no sofá ao lado de Ruth sem convite. A confiança simples do gesto pareceu desfazer algo na postura cuidadosa de Ruth. Ursinho Pardo, o que você vê? Ruth começou, sua voz suave. Eu vejo um pássaro vermelho olhando para mim. Nora entrou na brincadeira, já familiarizada com a história. Ruth pareceu surpresa. Você conhece este livro? Biblioteca, Nora explicou. Mamãe leu. Sua mamãe lê para vocês todo dia, disse Nora seriamente. Papai também. Ruth olhou para Mara por cima da cabeça de Nora. Isso é maravilhoso. Eles terminaram o livro com Nora fornecendo comentários e efeitos sonoros. Nia abandonou o colo de Ethan para se juntar a eles, atraída pelas imagens brilhantes e pelo entusiasmo da irmã. Até Noelle rastejou para ouvir, embora estivesse claramente lutando contra o sono. Mais um? Nora perguntou esperançosa. É hora de dormir, querida, disse Mara. Mas talvez a senhora Wilde possa ler para você outra hora. Vovó, disse Nora, olhando para Ruth expectante. Ruth pareceu confusa. O que ela disse? Ela está tentando dizer vovó, Ethan traduziu.
sua garganta apertada de emoção. Ela está perguntando se você é a vovó dela. Os olhos de Ruth se encheram de lágrimas. Ela olhou para aquela menininha com pele cor de caramelo e cachos castanho claros e o queixo teimoso de Ethan, e algo mudou em seu rosto. Sim, ela disse suavemente. Eu sou sua vovó. Vovó ler amanhã? Nora perguntou esperançosa. Ruth olhou para Mara, depois para Ethan, depois de volta para Nora. Se sua mamãe disser que está tudo bem, então sim, a vovó pode ler para você amanhã. Depois que as meninas adormeceram e Ruth foi embora com promessas de voltar na tarde seguinte, Ethan e Mara sentaram-se à mesa da cozinha dela com xícaras de chá. Isso foi melhor do que eu esperava, disse Mara. Você foi incrível com ela. Você não precisava ser tão graciosa. Sim, precisava. Essas meninas te amam, e ela é sua mãe. Gostando ou não, todos nós vamos estar conectados pelo resto da vida delas. Ethan esticou a mão sobre a mesa e pegou a dela. Desta vez, ela não puxou para longe. Enviei um e-mail hoje, ele disse, para todos da festa, e algumas outras pessoas, basicamente anunciando para o mundo que você e as meninas são minha família, e qualquer um que tiver um problema com isso pode dar o fora. As sobrancelhas de Mara se ergueram. Você fez o quê? Contei a todos que importam para mim que você também importa para mim, que as meninas são minhas filhas e que tenho orgulho disso, que você é uma mãe incrível que merece respeito, não julgamento. Ethan. Também redigi um acordo de coparentalidade. Coisas legais, responsabilidades financeiras, cronogramas, tomada de decisões. Sei que você não confia em promessas. Então queria te dar algo concreto. Mara encarou ele. Você redigiu um documento legal? É só um rascunho. Podemos mudar o que você quiser. Mas eu queria que você visse que isso é real para mim. Não apenas boas intenções ou culpa. Compromisso real. Ela ficou quieta por um longo momento, estudando seu rosto. Posso ver? Ele tirou as páginas impressas que trouxera consigo. É bem chato. Muitos detalhes sobre horários de busca, decisões médicas e contas de poupança para a faculdade. Mara leu o documento lentamente. Sua expressão impenetrável. Era minucioso, cobrindo tudo, desde visitas pernoitadas até cronogramas de feriados e o que aconteceria se um deles se mudasse para outra cidade. Contas de poupança para a faculdade? Ela disse finalmente. Comecei na semana passada. Uma para cada menina. Ethan, elas têm 2 anos. A faculdade é cara. Pensei que deveríamos começar cedo. Ela colocou os papéis na mesa e olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar bem. Isso é realmente o que você quer? Tudo isso? As peças da escola, as visitas ao ortodontista, o drama adolescente, tudo isso. E quando você conhecer outra pessoa, alguém que não vem com 3 filhos e uma história complicada, a pergunta o surpreendeu. Eu não quero conhecer outra pessoa. Você pode mudar de ideia, Mara. Ele moveu sua cadeira para mais perto da dela. Posso te contar uma coisa? Ela acenou. Eu nunca superei você. Nesses últimos 3 anos, saí com outras pessoas. Tentei me convencer de que poderia ser feliz com outra pessoa. Mas toda vez, tudo em que conseguia pensar era no que eu tinha desistido. Quão estúpido eu fui por deixar os preconceitos da minha mãe importarem mais do que meu próprio coração. E agora? Agora, quero conquistar meu caminho de volta para a sua vida. Não apenas como pai das meninas, mas como seu parceiro, se você me permitir. Mara ficou quieta por tanto tempo que Ethan começou a se preocupar que tivesse pressionado demais. Rápido demais. Mas então ela esticou a mão e tocou seu rosto, seus dedos gentis contra sua bochecha. Estou com medo, ela disse baixinho. De quê? De acreditar em você, de deixar as meninas acreditarem em você, de construir uma vida em torno de você estar aqui, e então você decidir que é muito difícil, ou muito complicado, ou muito diferente do que você pensava que queria. Eu entendo esse medo, mas Mara, eu não vou a lugar nenhum. Não posso prometer que serei perfeito ou que nunca cometerei erros, mas posso prometer que continuarei aparecendo. Por quanto tempo? Para sempre. Por quanto tempo você me permitir? Ela estudou seu rosto por um longo momento, procurando por algo. O que quer que tenha encontrado lá pareceu satisfazê-la, porque ela se inclinou para a frente e o beijou. Foi suave e cuidadoso,
e tinha gosto de esperança. Vamos devagar com isso, ela disse quando se separaram. Bem devagar. As meninas têm que vir em primeiro lugar. Sempre. E você tem que continuar se provando. Não apenas para mim, mas para elas. Todos os dias. Eu quero. E se sua mãe me chamar de ajudante de novo, vou ter palavras com ela. Ethan riu. Combinado. Eles sentaram ali na cozinha, silenciosa, de mãos dadas e fazendo planos. Lá fora a cidade seguia com seus afazeres noturnos, mas dentro deste pequeno apartamento, 3 menininhas dormiam seguras em suas camas, enquanto seus pais descobriam como construir uma família a partir dos pedaços de seu passado quebrado. Não era perfeito. Haveria mais desafios, mais testes, mais momentos de dúvida, mas era real. E pela primeira vez em 3 anos, Ethan sentiu que estava exatamente onde pertencia. A manhã seguinte trouxe uma visita inesperada. Ethan estava ajudando com o café da manhã quando alguém bateu na porta, não sua batida gentil usual, mas uma batida aguda e insistente. Mara olhou pelo olho mágico e suspirou. Senhora Halvorsen. Às 8 da manhã, Ethan verificou o relógio. É cedo até para ela. Ela provavelmente viu seu carro aqui a noite toda e tem perguntas. Mara abriu a porta e encontrou a vizinha idosa segurando um envelope pardo e com sua expressão mais bisbilhoteira. Bom dia, querida Mara. Espero não estar interrompendo nada. O que posso fazer por você, senhora Halvorsen? Bem, eu estava apenas organizando algumas fotos do projetinho do boletim informativo do prédio e encontrei algo que pensei que você gostaria de ver. Ela estendeu o envelope. É aquela foto linda que tirei do Ethan ajudando com as crianças outro dia. Eu ia usá-la no boletim, mas pensei que você gostaria de uma cópia primeiro. Mara abriu o envelope e tirou uma fotografia 15x20 e um cm. Mostrava Ethan sentado no chão da sala de estar dela, com as 3 meninas escalando nele, todos rindo. Era uma bela foto espontânea que capturava a alegria descontraída daquele momento. Esta é linda, disse Mara. Obrigada. Estava pensando em adicionar uma pequena legenda. Algo como, novo pai, aprende as manhas. Ou talvez, família local, se adapta a mudanças. O que você acha? A pergunta aparentemente inocente tinha dentes. A senhora Halvorsen estava pescando informações, tentando descobrir a história oficial que poderia compartilhar com o resto do prédio. Ethan apareceu na porta, Noelle em seus braços. Bom dia, senhora Halvorsen. Oh, Ethan, eu estava apenas mostrando esta foto linda para a Mara. Ele olhou a foto por cima do ombro de Mara e sorriu. É uma ótima foto. Você, definitivamente, deveria usá-la no boletim. E a legenda? Ethan encarou o olhar curioso da senhora Halvorsen diretamente. Que tal a família Wilde aproveita uma manhã tranquila em casa? As sobrancelhas da senhora Halvorsen se ergueram. A família Wilde? Isso mesmo. Mara e as meninas. Minha família. A senhora mais velha olhou entre eles, claramente tentando processar essa informação. Entendo. E estão de parabéns. Mara e Ethan trocaram olhares. Eles haviam concordado em ir devagar, mas a declaração pública de Ethan os havia colocado em um espaço mais oficial do que planejavam. Estamos indo um dia de cada vez, disse Mara diplomaticamente. Claro, querida, isso é muito sensato. A senhora Halvorsen enfiou o envelope debaixo do braço. Bem, devo deixar vocês voltarem para sua manhã. Obrigada por esclarecer sobre a legenda. Depois que ela saiu, Mara fechou a porta e se apoiou nela. Bem, isso vai estar por todo o prédio ao meio-dia. Está tudo bem? Ela olhou para ele. Realmente olhou. Ele estava segurando sua filha como se fosse a coisa mais natural do mundo, seu cabelo despenteado de sono, vestindo a camisa de ontem porque tinha passado a noite no sofá dela depois da conversa tardia. Sim, ela disse suavemente. Acho que está tudo bem. Da cozinha veio o som de Nia pedindo mais suco e Nora cantando para seu elefante. Sons normais, cotidianos, de uma família começando seu dia. A família deles. Ainda era nova e frágil e construída sobre uma fundação que já havia rachado antes. Mas quando Ethan beijou o topo da cabeça de Noelle e sorriu para Mara através do pequeno hall de entrada, pareceu algo que poderia durar, algo pelo qual valia a pena lutar, algo em que valia a pena acreditar. Naquela tarde, Ruth chegou como prometido com outra pequena sacola de presente,
desta vez contendo livros de colorir e um pacote de giz de cera grosso projetado para mãozinhas pequenas. Vovó, Nora chamou, correndo para a porta assim que viu quem era. O rosto de Ruth se iluminou com a saudação entusiasmada. Ela se ajoelhou no nível de Nora, e por um momento a semelhança entre elas era impressionante, os mesmos olhos claros, a mesma expressão determinada. Olá, querida. Você teve um bom dia? Parque. Papai, empurrar balanço. Ele te empurrou no balanço? Isso parece maravilhoso. Observando sua mãe interagir naturalmente com suas filhas, Ethan sentiu algo se aliviar em seu peito. Era isso que ele queria o tempo todo, não a família perfeita que sua mãe planejara para ele, mas a família real que ele escolhera para si mesmo. Senhora Wilde, disse Mara, juntando-se a eles na sala de estar. Obrigada por voltar. Obrigada por me receber. E, por favor, me chame de Ruth. Era um pequeno gesto, mas Ethan sabia que significava algo. Ruth não convidava qualquer um a usar seu primeiro nome. Eles passaram a tarde colorindo e lendo histórias. Ruth estava hesitante no início, claramente sem prática com crianças pequenas, mas o calor natural das meninas gradualmente a atraiu. Quando Nia adormeceu no colo de Ruth, durante a terceira leitura de A Lagartinha Muito Comilona, sua mãe parecia mais relaxada do que Ethan havia há anos. Elas são crianças notáveis, disse Ruth baixinho, com cuidado para não acordar Nia. Elas são, concordou Mara. Você fez um trabalho incrível criando-as. Posso ver como elas são felizes, como se sentem seguras. Não é fácil conseguir isso sozinha. Obrigada. Isso significa muito. Ruth olhou para Mara com algo que poderia ser respeito. Devo um pedido de desculpas a você, pelas coisas que disse no jantar, pelas suposições que fiz. Eu estava errada. Todos nós queremos o melhor para as pessoas que amamos, disse Mara cuidadosamente. Às vezes apenas discordamos sobre como isso se parece. Sim, bem. Estou aprendendo que o que eu pensava ser melhor para o Ethan e o que realmente é melhor para o Ethan são duas coisas muito diferentes. Ethan sentiu a garganta apertar. Mãe, você está feliz, disse Ruth, simplesmente. Mais feliz do que te vejo em anos. E essas lindas meninas te chamam de papai, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Posso não entender como chegamos aqui, mas posso ver onde estamos. E onde estamos é bom. Como se convocada pela conversa sobre ela, Noelle acordou de seu cochilo e imediatamente estendeu os braços para Ethan. Ele a pegou no colo e ela se acomodou contra seu peito com um suspiro de satisfação. Papai em casa, ela murmurou sonolenta. Isso mesmo, bebê. O papai está em casa. E olhando ao redor da pequena sala de estar de Mara para sua mãe segurando Nia, para Nora colorindo quietinha no chão, para Mara observando todos com otimismo cauteloso, Ethan percebeu que casa não era mais um lugar. Casa era onde sua família estivesse. E sua família estava bem aqui. 3 meses depois, Ethan acordou no sofá de Mara com o som de pezinhos correndo pelo corredor e sussurros animados. Papai dormindo. Shh, Nia, quietinha como um rato. Rato não fala, rato não fala. Ele manteve os olhos fechados, sorrindo com a conversa acontecendo a centímetros de sua cabeça. O sofá se tornara seu local de dormir regular 2 noites por semana. Depois de noites tardias ajudando com o jantar e as histórias de dormir, Mara oferecera para ele dormir no quarto de hóspedes que converteram do depósito, mas de alguma forma a sala de estar parecia certa, perto o suficiente para ouvir se alguém precisasse dele à noite, mas respeitando os limites que ainda estavam navegando cuidadosamente. Papai acordar, Noelle anunciou, aparentemente cansada de sussurrar. Ethan abriu os olhos e encontrou 3 carinhas, espiando-o sobre a beirada do sofá. As 3 meninas estavam de pijama, cabelos espetados em ângulos estranhos, sorrisos de orelha a orelha. Bom dia, encrenqueiras, ele disse, sentando-se e esfregando os olhos. Não encrenca, Nora protestou. Nós boas meninas, as melhores meninas, ele concordou, colocando Noelle no colo enquanto Nia e Nora subiam ao seu lado. Panqueca? Nia perguntou esperançosa. É sábado. Panqueca sábado. As 3 meninas cantaram em coro. Panquecas de sábado de manhã haviam se tornado sua tradição. Ethan fazia a massa enquanto Mara cuidava de vestir e preparar todo mundo. As meninas ajudavam, adicionando gotas de chocolate e fazendo padrões na massa com colheres.
Geralmente levava o dobro do tempo que deveria e criava o dobro da bagunça, mas era a parte favorita da semana de Ethan. Tudo bem, vamos ver o que a mamãe acha das panquecas, ele disse, levantando-se com Noelle ainda em seus braços. Eles encontraram Mara na cozinha, já vestida e fazendo café. Ela parecia cansada, mas contente, o cabelo em um coque bagunçado e uma de suas velhas camisetas da faculdade larga sobre seus jeans. Quando ela a pegou emprestada 1 mês atrás, alegou que era só porque tinha ficado sem roupas limpas. Mas ela continuou usando, e ele continuou fingindo não notar como ela ficava bem nela. Bom dia, ela disse, aceitando o beijo que ele deu em sua bochecha. Dormiu bem? Como uma pedra, mas alguém precisa dizer aos seus vizinhos que 6 da manhã não é hora apropriada para ferramentas elétricas. Vou adicionar à lista de reclamações do prédio, disse Mara com um sorriso. Logo depois de elevador faz barulhos estranhos e o cachorro da senhora Patterson leite para o nada. Panqueca. Mamãe, Nia anunciou, puxando a calça jeans de Mara. Alguém mencionou panquecas. Mara olhou ao redor com surpresa exagerada. Quem será que pode fazer panquecas por aqui? Papai! As 3 meninas gritaram. O papai faz as melhores panquecas, concordou Mara. Mas primeiro, todo mundo precisa escovar os dentes e se vestir. A próxima hora foi um caos controlado, mas era o caos controlado deles. Ethan ajudou Nora a escolher roupas, enquanto Mara lidava com a recém-descoberta independência de Nia no banheiro. Noelle, que estava passando por uma fase de querer se vestir sozinha, acabou com uma tutu sobre a calça de pijama e botas de chuva. Declaração de moda? Ethan perguntou. Ela gosta do que gosta, disse Mara, penteando os cachos de Noelle com os dedos. Estamos trabalhando em escolhas apropriadas para o clima, mas é um processo. Quando voltaram para a cozinha, Ethan sentiu como se tivesse corrido uma maratona. Mas ver as 3 meninas sentadas à pequena mesa, tagarelando e rindo enquanto esperavam o café da manhã, fazia cada momento caótico valer a pena. Panquecas com gotas de chocolate a caminho, ele anunciou, amarrando o avental que Mara comprou para ele que dizia Chefe Pai, mais legal do mundo. Panqueca coração, Nora pediu. Panqueca estrela. Nia contra-atacou. Panquecas redondas, disse Noelle. Definitivamente. Todo mundo vai ganhar sua forma favorita, prometeu Ethan. Essa é a beleza de ser o chefe de panquecas. Enquanto ele misturava a massa e aquecia a chapa, Mara sentou-se à mesa com as meninas, ajudando-as a colorir enquanto esperavam. Isso também havia se tornado parte da rotina deles, manhãs de fim de semana estendidas e sem pressa, sem a obrigação de estar em qualquer lugar ou fazer qualquer coisa, exceto aproveitar a companhia uns dos outros. Papai, disse Nora, erguendo sua folha de colorir. Olha, ela havia colorido uma família de bonecos de palito, 2 grandes e 3 pequenos, todos de mãos dadas sob um arco. Iris, está lindo, querida. Quem são todas essas pessoas? Esse é você. Ela apontou para uma figura alta, com rabiscos marrons representando o cabelo. Essa é a mamãe. Essas somos eu, Nia e Noelle. Está perfeito, disse Ethan, com um nó inesperado na garganta. Para a geladeira? Ela perguntou, esperançosa. Com certeza para a geladeira. Mara encontrou seu olhar por cima da cabeça de Nora e sorriu. A geladeira deste pequeno apartamento havia se tornado uma galeria de arte infantil, fotos escolares e momentos em família. Evidência de uma vida sendo construída juntos, um desenho de cada vez. Seu celular vibrou com uma mensagem de Nina. Amanhã continua valendo? A mamãe está muito animada com a festa de aniversário. Amanhã seria o 3º aniversário das meninas, 3 anos de idade. Ethan ainda não conseguia acreditar em quanto tempo ele havia perdido, mas estava determinado a tornar todos os aniversários futuros especiais. Eles haviam planejado uma festinha no parque, nada extravagante, apenas família e alguns amigos da creche. Ruth se oferecera para trazer o bolo, insistindo que comprado pronto não servia para o 1º aniversário das netas, com a avó presente. Nina estava cuidando das decorações. Ethan era responsável por todo o resto, o que basicamente significava garantir que ele não se esquecesse da câmera. No que você está pensando? Perguntou Mara, chegando ao lado dele no fogão. Amanhã. Não consigo acreditar que elas vão fazer 3 anos.
Elas crescem rápido. Você já pensou em como foram os primeiros aniversários delas? Quando eu não estava lá, Mara ficou em silêncio por um momento. O primeiro aniversário delas foi difícil, ela disse com honestidade. Tentei tornar especial, comprei um bolinho, tirei fotos, cantei parabéns, mas parecia solitário, como se algo importante estivesse faltando. Eu sinto muito. Você está aqui agora. É isso que importa. Ethan virou uma panqueca em forma de coração e a viu cair perfeitamente na frigideira. Uma conquista tão pequena, mas que parecia uma vitória. 6 meses atrás, ele mal sabia ferver água. Agora ele conseguia fazer panquecas que pareciam corações, estrelas e círculos, porque era isso que suas filhas queriam. Mara, ele disse baixinho, ciente de que ouvidos pequenos estavam sempre escutando. Sim, eu tenho pensado em uma coisa. Ah, é? Ele respirou fundo. Eles tinham levado as coisas devagar, exatamente como ela havia pedido, sem pressa, sem pressão, sem gestos grandiosos, apenas presença constante e firme, aparecendo todos os dias e provando que ele estava aqui para ficar. Mas ultimamente ele tinha pensado no futuro, não apenas na próxima semana ou no próximo mês, mas daqui a anos. Peças escolares, jogos de futebol, corações partidos na adolescência e formaturas na faculdade. Ele queria estar presente para tudo isso. Ele queria que fosse oficial. Quero conversar com você sobre uma coisa hoje à noite, ele disse, depois que as meninas estiverem na cama. Mara estudou seu rosto. É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa boa, eu espero. Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, Nia anunciou que tinha terminado de colorir e estava pronta para panquecas agora. Por favor. Amanhã continuou com seu caos adorável de sempre, mas Ethan se pegou observando Mara durante o café da manhã. A maneira como ela pacientemente ajudava Noelle a cortar suas panquecas em pedacinhos, como ela automaticamente entregava um guardanapo para Nia, antes mesmo que ela pedisse, o jeito distraído com que ela cantarolava enquanto arrumava, a mesma música que ela costumava cantarolar quando estavam juntos antes. Ele havia se apaixonado por ela novamente, não pela memória idealizada de quem ela costumava ser, mas pela mulher real que ela era agora, mais forte, mais independente, mais bonita do que nunca. Uma mãe que havia criado 3 crianças incríveis com graça, humor e paciência infinita. Ele queria se casar com ela. O pensamento vinha ficando mais forte a cada dia, não porque ele achasse que precisavam de um pedaço de papel para tornar sua família real, mas porque ele queria se levantar na frente de todos que importavam e prometer amar e proteger essa mulher e essas crianças pelo resto da vida. Mas primeiro, ele precisava ter certeza de que ela queria a mesma coisa. Naquela noite, depois que a limpeza da festa foi feita e as meninas finalmente dormiam, a queda de açúcar era real, Mara encontrou Ethan sentado na pequena varanda dela, olhando para as estrelas. Um tostão pelos seus pensamentos, ela disse, acomodando-se na cadeira ao lado dele, só pensando em como tudo é diferente de um ano atrás. Quanto melhor. 1 ano atrás, você nem sabia que elas existiam. 1 ano atrás, eu estava vivendo meia vida e fingindo que estava feliz. Mara ficou em silêncio por um momento. Você disse mais cedo que queria ter uma conversa hoje à noite, disse. Ethan enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Eu disse que traria um anel. Mara prendeu a respiração. Você realmente comprou um anel. Eu realmente comprei um anel. Ele abriu a caixa para revelar um solitário simples em uma aliança de ouro branco. Nada chamativo ou elaborado, apenas clássico e bonito. Espero que você goste. Está perfeito. Mara Coleman, disse Ethan, saindo da cadeira para se ajoelhar ao lado dela. Você quer se casar comigo? Só isso. Essa é a sua proposta. O que mais você precisa? Preciso saber que você entende o que está pedindo. Casamento não é só sobre amor, Ethan. É sobre parceria e concessão, e ser um time mesmo quando as coisas ficam difíceis. Eu sei disso. É sobre colocar a família em primeiro lugar, mesmo quando sua mãe discorda de nossas decisões. Mesmo quando as pessoas nos encaram em restaurantes ou fazem comentários sobre nossos filhos. Mesmo quando o dinheiro está curto, ou alguém fica doente, ou estamos tão cansados que não conseguimos pensar direito. Eu quero tudo isso. É sobre ser o pai em quem elas podem contar, não apenas quando é divertido,
mas quando é chato ou frustrante ou assustador. Mara, eu tenho feito isso há meses agora. Eu estive aqui para as febres, os ataques de birra e os chiliques no supermercado. Aprendi sobre alergias, horários de soneca e qual história para dormir cada menina prefere. Eu não vou a lugar nenhum. Ela olhou para ele ajoelhado ao lado de sua cadeira, segurando um anel e seu coração nas mãos. Mais uma coisa, ela disse. Qualquer coisa. Preciso saber que você não está me pedindo em casamento só porque acha que é isso que os pais devem fazer. Preciso saber que você me quer, especificamente. Não apenas como mãe delas, mas como sua parceira, sua esposa, sua escolha. Mara, ele pegou a mão dela com a sua que estava livre. Eu me apaixonei por você 5 anos atrás porque você era inteligente, engraçada e corajosa o suficiente para me chamar a atenção. Estou pedindo para você se casar comigo agora, porque essas mesmas qualidades só ficaram mais fortes, porque ver você criar nossas filhas me fez amar você de maneiras que eu não sabia que eram possíveis. Porque quando eu imagino envelhecer, me vejo envelhecendo com você. E se não pudermos ter mais filhos, se forem só elas 3, então serão só elas 3. E isso é mais do que suficiente. E se sua mãe tiver opiniões sobre nosso casamento ou nossas escolhas de criação, então ela pode guardar suas opiniões para si mesma ou arriscar não ser convidada para os jantares em família. E se uma das meninas tiver problemas na escola ou se meter em confusão ou fizer más escolhas quando adolescentes, então lidamos com isso juntos, como um time, como uma família. Mara estudou seu rosto na luz fraca do apartamento. O que quer que ela tenha visto ali pareceu satisfazê-la. Pergunte de novo, ela disse. Você quer se casar comigo? Sim. A palavra era simples, mas continha tudo. Sim para construir uma vida juntos. Sim para tornar isso oficial. Sim para confiar a ele seu coração e seu futuro. Ethan deslizou o anel em seu dedo, e ele serviu perfeitamente. Claro que sim, ele havia passado semanas descobrindo o tamanho dela, fazendo perguntas sutis e observando suas joias até ter certeza de que tinha acertado. Eu te amo, ele disse beijando sua mão. Eu também te amo. Eles sentaram juntos na pequena varanda, de mãos dadas e fazendo planos. Uma cerimônia simples, provavelmente no parque onde haviam acabado de celebrar o aniversário das meninas. Nada extravagante, apenas família e amigos próximos. As meninas poderiam ser daminhas, espalhando pétalas e provavelmente esquecendo de andar devagar pelo corredor. Quando? Perguntou Mara. Amanhã, sugeriu Ethan, esperançoso. Preciso de mais do que 12 horas para planejar um casamento, mesmo um pequeno. Mês que vem? Que tal no verão? Quando o tempo estiver bom e pudermos fazer lua ao ar livre. Verão, então. 4 meses depois, em uma manhã de sábado perfeita em julho, Ethan Wilde se casou com Mara Coleman, no mesmo quiosque do parque onde haviam celebrado o 3º aniversário de suas filhas. A cerimônia foi simples e bonita. Nora, Nia e Noelle caminharam pelo corredor espalhando pétalas de flores com graus variados de entusiasmo e atenção às instruções. Ruth chorou lágrimas de felicidade e tirou aproximadamente 200 fotos. Nina foi a madrinha e impediu que as daminhas se distraíssem durante os votos. Quando o ministro perguntou se alguém tinha objeções à união, Nia, de 3 anos, levantou a mão e anunciou: Eu gosto de bolo agora, fazendo com que toda a reunião se dissolvesse em risadas. Acho que isso é um voto a favor de irmos para a recepção, disse o ministro, sorrindo. Você, Ethan, aceita Mara como sua esposa, para amá-la e cuidá-la, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, enquanto ambos viverem. Aceito, disse Ethan, olhando nos olhos da mulher que o havia tornado um homem e um pai melhor. Você, Mara, aceita Ethan como seu marido, para amá-lo e cuidá-lo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, enquanto ambos viverem? Aceito, disse Mara, sua voz clara e forte. Então, pela autoridade investida em mim pelo estado de... Mas as palavras do ministro foram abafadas por 3 menininhas gritando: Eba, mamãe e papai casados. Eu agora os declaro marido e mulher, disse o ministro, erguendo a voz sobre as crianças animadas. Você pode beijar sua noiva. O beijo foi suave e doce,
e interrompido por 3 pares de bracinhos pequenos envolvendo suas pernas. Abraço coletivo, anunciou Nora, aparentemente fazendo disso seu movimento característico para ocasiões especiais. E assim a família Wilde começou oficialmente, cercada por amor e risadas, e a promessa de muitos outros abraços coletivos por vir. Um ano depois, Ethan acordou em uma manhã de sábado, com sons familiares, pezinhos correndo pelo corredor e sussurros animados. Mas, desta vez, ele acordou em sua própria cama, na casa que haviam comprado juntos 6 meses após o casamento. Uma casa de verdade, com quintal, balanços e quartos suficientes para todos, incluindo o quarto de bebê que haviam começado a preparar para o bebê que chegaria em 3 meses. Papai, mamãe, bebê mexendo. Ele abriu os olhos e encontrou 4 rostos olhando para ele. Nora, Nia, Noelle e Mara, que estava muito grávida e radiante de felicidade. O bebê está dizendo bom dia, disse Mara, pegando sua mão e colocando-a em sua barriga redonda. Olá, bebê, ele sussurrou, sentindo o leve movimento sob sua palma. Mal podemos esperar para conhecê-lo. Irmã, disse Nora confiante. Irmão, argumentou Nia. Bebê, disse Noelle diplomaticamente. Vamos descobrir em breve, disse Ethan, sentando-se e puxando sua família para perto. Todos eles, seguros, felizes e em casa. Mais tarde naquela manhã, enquanto fazia panquecas para sua esposa e filhas, Ethan pensou em quanto havia mudado em 2 anos. Como o amor havia transformado não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Como escolher coragem em vez de conforto havia levado a mais felicidade do que ele jamais imaginara possível. Papai, disse Noelle, puxando sua calça de pijama. Amo você. Também amo você. Minha menina. Ama mamãe? Muito. Amar bebê. Mal posso esperar para amar o bebê. Ama a família? Mais do que qualquer coisa no mundo. Noelle assentiu seriamente, aparentemente satisfeita com suas respostas, e voltou a pôr a mesa com mais entusiasmo do que precisão. Pela janela da cozinha, Ethan podia ver os balanços onde suas filhas brincavam todas as tardes. O jardim, onde Mara cultivava tomates e ervas. A caixa de areia que Ruth insistira em construir durante uma de suas visitas, alegando que suas netas precisavam de um lugar adequado para cavar. Esta era sua vida agora. Real, bagunçada, bonita, e exatamente o que ele sempre quis, mesmo quando teve medo demais para pedir. O temporizador tocou, sinalizando que as panquecas estavam prontas. Panquecas de sábado de manhã, feitas com amor e servidas com caos. Comidas por uma família que havia se reencontrado e decidido nunca mais se soltar. Café da manhã, ele chamou. E 4 vozes responderam, já vamos, papai. Lar não era mais um lugar. Lar era onde sua família estivesse, e sua família estava bem aqui.